Pasta 22. Capítulo 22. Um tempo para demônios. Aprendi muitas coisas naqueles primeiros meses em Tarbean. Aprendi quais eram as estalagens e restaurantes que jogavam fora a melhor comida e quão estragada a comida tinha que estar para fazer mal se a gente a comesse. Aprendi que o complexo de construções muradas perto do cais era o templo de Telu. Às vezes os telinianos distribuíam pão, fazendo-nos rezar antes de receber nossa parte. Eu não me incomodava, era mais fácil do que mendigar. De vez em quando, os sacerdotes de manto cinza tentavam me fazer entrar na igreja para entoar as orações. Mas eu tinha ouvido uns boatos e fugia sempre que me convidavam, tendo ou não recebido meu pão. Aprendi a me esconder. Eu tinha um lugar secreto no alto de um velho curtume, onde 3 telhados se encontravam, criando um abrigo contra o vento e a chuva. O livro de bem eu escondia embaixo dos caibros, embrulhado em lona. Só o manuseava raramente, como uma relíquia sagrada. Era o último pedaço secreto do meu passado e eu tomava todas as precauções para mantê-lo seguro. Aprendi que Tarbean era vasta, você não pode entender sem tê-la visto pessoalmente. É como o oceano. Posso lhe falar das ondas e da água, mas você nem começa a ter ideia do seu tamanho enquanto não ficar parado na praia. Só se compreende realmente o oceano quando se está no meio dele, sem nada além de mar por todos os lados, estendendo-se até o infinito. Só então a pessoa se apercebe de como é pequena e impotente. Parte da vastidão de Tarbean estava no fato de ela se dividir em 1000 pedacinhos, cada qual com sua personalidade. Havia a Chapada, o Largo dos Tropeiros, Lavadouro, Mediavila, Candeias, Tanoaria, Docas, Alcatroeiros, a Alameda dos Modistas. Podia-se passar a vida inteira em Tarbean sem jamais conhecer todas as suas partes. Mas, para a maioria dos efeitos de ordem prática, Tarbean tinha 2 partes, a beira-mar e a serrania. A beira-mar era onde as pessoas eram pobres, isso fazia delas mendigos, ladrões e prostitutas. A serrania era onde as pessoas eram ricas, isso fazia delas magistrados, políticos e cortesãs. Fazia 2 meses que eu estava em Tarbean quando pensei pela primeira vez em arriscar a sorte mendigando na serraria. O inverno tinha agarrado firmemente a cidade e o festival do solstício de inverno vinha tornando as ruas mais perigosas que de hábito. Isso era chocante para mim. Em todos os invernos, durante a minha meninice inteira, nossa trupe havia organizado o festival do solstício de inverno em alguma cidade. Usando máscaras de demônios, nós aterrorizávamos durante os 7 dias do luto fechado, para grande deleite de todos. Papai encenava em Cannes de um modo tão convincente que era como se o tivéssemos invocado. E, o que era mais importante, sabia ser assustador e cuidadoso ao mesmo tempo. Ninguém jamais se machucou quando nossa trupe dirigia o espetáculo. Mas era diferente em Tarbean. As partes do festival eram todas iguais. Continuava a haver homens com máscaras de demônios pintadas em cores berrantes, andando sorrateiros pela cidade e fazendo diabruras. Em Cannes também estava lá, com a tradicional máscara negra criando problemas mais sérios. Embora eu não tivesse visto, não duvidava que Telu, com sua máscara prateada, perambulasse pelos bairros melhores, desempenhando seu papel. Como eu disse, as partes do festival eram as mesmas, mas se desenrolavam de outra maneira. Para começar, Tarbean era grande demais para que uma única trupe fornecesse demônios suficientes. Uma centena de trupes não bastaria. Assim, em vez de pagarem a profissionais, como seria sensato e seguro, as igrejas de Tarbean optavam pela via mais lucrativa de vender máscaras de demônios. Por causa disso, no primeiro dia do luto fechado, 10.000 demônios eram soltos na cidade. 10.000 demônios amadores, com permissão para fazer as diabruras que quisessem. Essa talvez parecesse a situação ideal para ser aproveitada por um jovem ladrão, mas a rigor, a verdade era o inverso. Os demônios eram sempre mais abundantes na beira-mar. Embora a grande maioria se comportasse bem, fugindo ao som do nome de Telu e mantendo suas diabruras dentro de limites razoáveis, muitos não faziam. As coisas eram perigosas nos primeiros dias do luto fechado e eu passava a maior parte do tempo simplesmente me mantendo a salvo. Com a aproximação do solstício de inverno, as coisas se acalmavam. O número de demônios diminuía sistematicamente à medida que as pessoas iam perdendo suas máscaras ou se cansavam da brincadeira. Sem dúvida, Telu também eliminava lá o seu quinhão, mas, com ou sem máscara prateada, ele era um só. Dificilmente poderia cobrir a totalidade de Tarbean em apenas 7 dias.
Escolhi o último dia do luto para minha ida à serrania. Os ânimos estão sempre alegres no dia do solstício e bom humor significa boa mendicância. E o melhor de tudo era que as fileiras dos demônios sofriam um esvaziamento perceptível, o que significava que era razoavelmente seguro tornar a andar pelas ruas. Saí no início da tarde com fome, pois não conseguira achar nenhum pão para furtar. Lembro-me de ter sentido uma vaga empolgação ao tomar o rumo da serrania. Talvez parte de mim se recordasse de como tinham sido os solstícios de inverno com minha família, refeições quentes e camas também quentes depois. Talvez eu até tivesse sido contagiado pelo aroma dos galhos de sempre verdes reunidos em pilhas para serem incendiados em homenagem à vitória de Telu. Nesse dia aprendi duas coisas. Aprendi por que os mendigos ficavam na beira-mar e aprendi que, diga à igreja o que disser, o solstício de inverno é um tempo para demônios. Emergi de uma ruela e fiquei instantaneamente impressionado com a diferença de clima entre essa parte da cidade e aquela de onde eu viera. Na beira-mar, os comerciantes adulavam e engabelavam os fregueses na esperança de atraí-los para suas lojas. Quando isso não dava resultado, não se acanhavam em explodir em acessos de belicosidade, xingando ou até intimidando abertamente a freguesia. Na serrania, os lojistas torciam as mãos nervosos, curvavam-se, faziam rapapés e eram invariavelmente polidos. As vozes nunca se elevavam. Depois da realidade brutal das coisas na beira-mar, para mim foi como se eu tivesse tropeçado num baile de gala. Todos usavam roupas novas, todos eram limpos e pareciam participar de algum tipo de complexa dança social. Mas ali também havia sombras. Ao inspecionar a rua, avistei um par de homens espreitando numa viela do outro lado. Suas máscaras eram muito boas, vermelho sangue e ferozes. Uma delas tinha a boca escancarada, a outra exibia uma careta com dentes brancos e pontiagudos. Os dois usavam as tradicionais capas pretas com capuz, o que eu aprovava. Eram muitos os demônios da beira-mar que não se importavam com o traje apropriado. O par de demônios saiu da viela em surdina para seguir um jovem casal bem vestido que passeava lentamente pela rua de braços dados. Os demônios os perseguiram com cuidado por quase 30 metros, depois um deles arrancou o chapéu do cavalheiro e o atirou num monte de neve próximo. O outro agarrou a mulher num abraço grosseiro e a levantou do chão. Ela gritou enquanto o homem lutava com o demônio pela posse de sua bengala, obviamente atordoado com a situação. Por sorte, a moça manteve a compostura. Deus! Deus! Gritou. Deus Antaúsa Ea! Ao som do nome de Telu, as duas figuras de máscaras vermelhas se encolheram, deram meia volta e saíram correndo pela rua. Todos deram vivas. Um dos lojistas ajudou o cavaleiro a recuperar seu chapéu. Fiquei muito surpreso com a civilidade daquilo tudo. Aparentemente até os demônios eram educados no lado bom da cidade. Animado com o que vira, dei uma olhada na aglomeração à procura de minhas melhores perspectivas. Aproximei-me de uma jovem. Ela usava um vestido azul claro e uma estola de pele branca. Tinha o cabelo comprido e dourado, encaracolado com esmero em volta do rosto. Quando avancei, ela baixou os olhos para mim e parou. Ouvi um suspiro assustado, enquanto uma das mãos lhe cobria a boca. Uma esmolinha, moça. Pedi, estendendo a mão e fazendo-a tremer só um pouquinho. Minha voz também tremeu. Por favor... Insisti, procurando parecer tão pequeno e desamparado quanto me sentia. Arrastei um pé, depois outro na neve, fina e cinzenta. Coitadinho, suspirou ela, quase baixo demais para eu ouvir. Remexeu na bolsa que carregava no lado, sem poder ou sem querer tirar os olhos de mim. Depois de um instante, deu uma espiada dentro da bolsa e tirou alguma coisa. Quando a fechou entre meus dedos, senti o peso frio e tranquilizador de uma moeda. Obrigado, moça. Retruquei automaticamente, baixando a cabeça por um instante e vendo a prata reluzir entre meus dedos. Abri a mão e vi um vintém de prata. Um vintém inteiro de prata. Fiquei boquiaberto. Um vintém de prata valia 10 de cobre ou 50 de ferro. Mais do que isso, valia a barriga cheia todas as noites durante meio mês. Por um vintém de ferro eu poderia pernoitar na estalagem Olho Vermelho, dormindo no chão. Por 2 poderia dormir junto à lareira, perto das brasas do fogo noturno. Poderia comprar um cobertor de trapos e escondê-lo nos telhados para me manter aquecido o inverno inteiro. Levantei a cabeça para a mulher que continuava a me olhar com ar penalizado. Ela não tinha como saber o que aquilo significava. Obrigado, senhora, repeti com a voz falhando. Lembrei-me de uma das coisas que dizíamos nos tempos em que eu vivia na trupe e a repeti. Que todas as suas histórias sejam felizes e que suas estradas sejam desimpedidas e curtas.
Ela me sorriu e talvez tenha dito alguma coisa, porém tive uma estranha sensação perto da base do pescoço. Alguém me observava. Na rua, ou a gente desenvolve uma sensibilidade para certas coisas, ou tem uma vida miserável e curta. Olhei em volta e vi um lojista falando com um guarda e apontando na minha direção. Aquele não era um guarda como os da beira-mar. Tinha a barba escanhoada e o porte ereto. Usava uma jaqueta preta de couro com taxas de metal e segurava um porrete com cabo de latão do comprimento de seu braço. Ouvi uns fragmentos do que dizia o lojista. Clientes. Quem vai comprar chocolate com... E tornou a gesticular em direção a mim, falando alguma coisa que não consegui captar. Lhe paga? Isso mesmo. Talvez eu deva mencionar... O guarda virou a cabeça para o meu lado. Captei seu olhar, fiz meia volta e corri. Parti para a primeira ruela que avistei, com os sapatos finos escorregando na rasa camada de neve que cobria o chão. Ouvi suas botas pesadas batendo no chão atrás de mim ao dobrar numa segunda ruela que saía da primeira. Minha respiração queimava no peito enquanto eu procurava algum lugar para ir, um lugar onde me esconder, mas não conhecia aquela parte da cidade. Não havia montes de lixo em que me encolher, nem prédios dilapidados para escalar. Senti o cascalho congelado e pontiagudo rasgar a sola fina de um de meus sapatos. A dor penetrou em meu pé enquanto eu me forçava a continuar correndo. Topei com um beco sem saída ao dobrar a terceira esquina. Já havia escalado metade de uma das paredes quando senti aquela mão fechar-se em meu tornozelo e me puxar para baixo. Bati a cabeça nas pedras do calçamento e o mundo girou vertiginosamente enquanto o guarda me levantava do chão, segurando-me por um dos pulsos e pelo cabelo. Garoto esperto, não é? Arquejou ele com um hálito quente em meu rosto. O homem cheirava a couro e suor. Você é bem grandinho, já devia saber que não deve fugir. E me sacudiu com raiva, puxando meu cabelo. Soltei um grito ao sentir a viela balançando à minha volta. Ele me imprensou com brutalidade na parede. Você já devia saber que também não deve vir à serrania. E tornou a me sacudir. Você é burro, menino? Não, respondi atordoado, tateando a parede fria com a mão livre. Não. Minha resposta pareceu enfurecê-lo. Não? Repetiu ele, cuspindo a palavra. Você me deixou numa encrenca, guri. Posso ser denunciado. Se você não é burro, deve estar precisando de uma lição. O guarda me rodou e me jogou no chão. Escorreguei na neve engordurada do beco. Bati com o cotovelo ao cair e fiquei com o braço dormente. A mão que segurava um mês de comida, cobertores quentes e sapatos secos, se abriu. Uma coisa preciosa voou longe e aterrissou sem ao menos tilintar quando bateu no chão. Mal a percebi. O ar zumbiu antes que o porrete atingisse minha perna. Não venha para a serrania, entendeu? Rosnou o guarda. O porrete tornou a me atingir, dessa vez nas omoplatas. Tudo que fica depois da Rua Fellow é proibido para vocês, filhinhos da puta, entendeu? Lascou-me uma bofetada no rosto e senti gosto de sangue quando minha cabeça resvalou pelas pedras cobertas de neve. Enrosquei-me feito uma bola enquanto ele sibilava. E eu trabalho na Rua da Moenda e no Mercado da Moenda, portanto, nunca mais volte aqui, disse, pontuando cada palavra com uma porretada. Entendeu? Fiquei caído ali, trêmulo, na neve revolvida, torcendo para que aquilo tivesse acabado, torcendo para que ele fosse embora. Entendeu? Repetiu o guarda, deu-me o pontapé na barriga e senti alguma coisa romper-se dentro de mim. Gritei e devo ter balbuciado alguma coisa. Ele tornou a me chutar quando não me levantei. Depois foi embora. Acho que desfaleci ou fiquei aturdido. Quando enfim recobrei os sentidos, começava a escurecer. Eu estava gelado até a medula. Rastejei pela neve lamacenta e pelo lixo molhado, procurando um vintém de prata com dedos tão dormentes de frio que mal conseguiam funcionar. De tão inchado, um de meus olhos se fechara e eu sentia gosto de sangue, mas continuei procurando até desaparecer a última réstia de luz vespertina. Mesmo depois de o beco ficar negro como piche, continuei a revolver a neve com as mãos, embora soubesse no fundo do coração que meus dedos estavam dormentes demais para sentir a moeda, ainda que por acaso topasse com ela. Usei a parede para ficar de pé e comecei a andar. Meu pé ferido tornou lento o progresso. A dor dava pontadas em minha perna a cada passo e tentei usar a parede como muleta para tirar um pouco do peso de cima dela. Segui em direção à beira-mar, a parte da cidade que tinha mais jeito de lar para mim do que qualquer outra. Meu pé também ficou dormente e duro de frio e, embora isso inquietasse meu lado racional, meu lado prático apenas ficou contente por haver menos uma parte do corpo doendo. Seriam quilômetros até meu esconderijo secreto e meu progresso, claudicante, era lento. Em algum ponto do trajeto devo ter caído. Não me lembro como foi, mas me lembro bem
de ter deitado na neve e percebido quanto ela era encantadoramente confortável. Senti o sono estender-se sobre mim como um cobertor pesado, como a morte. Fechei os olhos, lembro-me do silêncio profundo da rua deserta ao meu redor. Eu estava entorpecido e cansado demais para ficar propriamente com medo. No meu delírio, imaginei a morte sob a forma de um grande pássaro com asas de fogo e sombra. Ele pairava lá no alto, observando pacientemente à minha espera. Adormeci e o grande pássaro estendeu suas asas ardentes sobre mim. Imaginei um calor delicioso. Depois senti suas garras a me rasgar a pele. Não. Foi só a dor de minhas costelas partidas quando alguém me rolou de barriga para cima. Com a visão turva, abri um olho e vi um demônio parado junto a mim. Em meu estado de confusão e credulidade, ver o homem mascarado de demônio me fez despertar de susto e o calor sedutor que eu sentira um minuto antes dissipou-se, deixando meu corpo mole e pesado feito chumbo. — É, eu lhe disse. Há um garoto caído aqui na neve, disse o demônio e me pôs de pé. Já desperto, notei que a máscara dele era totalmente negra. Ele era Encanis, o senhor dos demônios. Ele me ergueu sobre minhas pernas bambas e começou a sacudir a neve que me cobria. Pelo olho bom, vi uma figura de máscara verde clara parada por perto. — Vamos, disse o outro demônio em tom premente. E sua voz feminina soou oca por trás da fileira de dentes pontudos. Encanis a ignorou. — Você está bem? Não consegui pensar numa resposta, por isso me concentrei em manter o equilíbrio enquanto o homem continuava a sacudir a neve com a manga de sua capa negra. Ouvi o som de trombetas distantes. O outro demônio olhou nervosamente para a rua. — Se não continuarmos à frente deles, ficaremos enterrados na neve até as canelas, sibilou a mulher, nervosa. Encanis tirou a neve do meu cabelo com os dedos enluvados de preto, depois parou e se inclinou para olhar meu rosto mais de perto. Sua máscara negra avultou estranhamente em minha visão embotada. — Pelo corpo de Deus, Holly, também espancou esse menino, e no dia do solstício ainda por cima. — Guarda, consegui dizer num murmúrio rouco. Senti o gosto do sangue ao pronunciar a palavra. — Você está congelando, comentou Encanis e começou a friccionar meus braços e pernas, tentando fazer meu sangue voltar a fluir. — Terá que vir conosco, disse. As trombetas tornaram a tocar mais perto, misturadas com o vago burburinho de uma multidão. — Não seja idiota, disse outro demônio. Ele não está em condições de sair correndo pela cidade. — Ele não está em condições de ficar aqui, rebateu Encanis. Continuou a massagear vigorosamente meus braços e pernas. Um pouco da sensação foi retornando devagar, quase toda ela um calor que formigava e espetava e mais parecia um arremedo lastimável do calor repousante que me envolvera um minuto antes, quando eu começara a mergulhar no sono. Eu sentia fisgadas de dor cada vez que ele friccionava um machucado, mas meu corpo estava cansado demais para se encolher. O demônio de máscara verde se aproximou e pôs a mão no ombro do amigo. — Agora nós temos que ir, Gerek. Outra pessoa cuidará dele. Tentou puxar o homem consigo, mas sem sucesso. Se nos encontrarem aqui com ele, acharão que fomos nós. O homem por trás da máscara negra soltou uma imprecação. Depois balançou a cabeça e começou a procurar alguma coisa por baixo da capa. — Não torne a se deitar, disse-me num tom urgente, e entre num lugar fechado, um lugar em que possa se aquecer. O som na multidão estava perto o bastante para eu ouvir vozes isoladas, misturadas com o barulho de cascos de cavalos e o estalar de rodas de madeira. O homem da máscara negra estendeu a mão. Levei um momento para identificar o que ele segurava, um talento de prata, mais grosso e mais pesado que o vintém, que eu havia perdido. Era tanto dinheiro que eu mal podia conceber. — Vamos, pegue! Ele era uma forma de escuridão. Capa negra com capuz, máscara negra, luvas negras. Encanis parou diante de mim, estendendo um pedaço luminoso de prata que captou a luz do luar. Aquilo me fez lembrar a cena de Daionica, em que Tarsus vende sua alma. Peguei o talento, mas estava com a mão tão dormente que não pude senti-lo. Precisei olhar para ter certeza de que meus dedos o seguravam. Imaginei poder sentir o calor se irradiando por meu braço e me senti mais forte. Sorri para o homem da máscara negra. — Fique com as minhas luvas também. Ele as tirou e encostou no meu peito. Então a mulher de máscara verde de demônio puxou meu benfeitor antes que eu pudesse dizer uma palavra de agradecimento. Observei-os se afastarem. Umas capas escuras faziam com que parecessem pedaços de sombra recuando, em contraste com as cores sombrias das ruas enluaradas de Tarbean. Nem um minuto se passou até eu ver a luz das tochas do cortejo dobrar a esquina em minha direção. As vozes de centenas de homens e mulheres, cantando e gritando, despencaram sobre mim como ondas.
Afastei-me até sentir as costas apoiadas numa parede, depois fui deslizando de lado, enfraquecido, até encontrar o recesso de uma porta. Dali assisti ao desfile. As pessoas passaram em bando, cantando e rindo. Telú se erguia, alto e orgulhoso, na traseira de uma carroça puxada por 4 cavalos brancos. Sua máscara de prata reluzia à luz das tochas. O manto branco era imaculado, debruado de pele nos punhos e na gola. Sacerdotes de túnicas cinzentas seguiam ao lado da carroça, badalando sinetas e entoando cânticos. Muitos usavam as pesadas correntes de ferro dos padres penitentes. O som das vozes e das sinetas, dos cânticos e das correntes se misturou, produzindo uma espécie de música. Todos os olhos se voltavam para Telú. Ninguém me viu parado à sombra da porta. Demorou quase 10 minutos para que todos passassem e só então emergi e comecei a refazer com cuidado o caminho de casa. Foi um progresso lento, mas eu me sentia fortalecido pela moeda que segurava. Verifiquei o talento a cada 10 ou 12 passos, para me certificar de que minha mão dormente ainda o segurava com força. Tive vontade de calçar as luvas que ganhara, mas fiquei com medo de deixar a moeda cair e perdê-la na neve. Não sei quanto tempo levei para voltar. A caminhada me aqueceu um pouco, embora meus pés continuassem dormentes e insensíveis. Quando olhei para trás, vi que meu rastro era marcado por um borrão de sangue a cada passo. De uma forma estranha, aquilo me tranquilizou. Um pé que sangra é melhor do que um pé totalmente congelado. Parei na primeira hospedaria que reconheci, o Homem Risonho. Estava inundada de música, vozes cantantes e comemoração. Evitei a entrada principal e dei a volta pela ruela dos fundos. 2 jovens conversavam à porta da cozinha, fugindo do trabalho. Aproximei-me delas, mancando e usando a parede como muleta. As moças só perceberam minha presença quando quase lhes dei um esbarrão. A mais nova me olhou e soltou uma exclamação abafada. Cheguei um passo mais perto. Será que uma de vocês pode me trazer comida e um cobertor? Eu posso pagar. Estendi a mão e me assustei ao ver como tremia. Estava manchada de sangue da hora em que eu havia tocado na lateral do rosto. O interior de minha boca parecia estar em carne viva. Era doloroso falar. Por favor. As 2 me fitaram por um instante num silêncio perplexo. Depois entreolharam-se e a mais velha fez sinal para que a outra entrasse. A mocinha desapareceu pela porta sem dizer palavra. A mais velha, que devia ter uns 16 anos, aproximou-se e estendeu a mão. Entreguei-lhe a moeda e deixei o braço cair pesadamente. Ela examinou o dinheiro e desapareceu lá dentro depois de uma segunda olhadela demorada para mim. Pela porta aberta ouvi o som acolhedor e alvoroçado de uma hospedaria com muito movimento, o murmúrio baixo da conversa pontilhado de risos, o tilintar alegre do vidro das garrafas e o baque surdo dos canecos de madeira nos tampos das mesas. E ao fundo, entrelaçando-se suavemente com tudo aquilo, um alaúde tocava. Era um som tênue, quase abafado pelo outro barulho, mas eu o ouvi do mesmo jeito que uma mãe é capaz de identificar o choro de um filho a 12 cômodos de distância. A música foi como uma lembrança de família, da amizade, das coisas acolhedoras. Fez meu estômago revirar e meus dentes doerem. Por um instante, minhas mãos pararam de doer de frio e ansiaram, em vez disso, pela conhecida sensação da música fluindo por meus dedos. Dei um passo lento, arrastado. Devagar, deslizando junto à parede, afastei-me da porta até não poder mais ouvi-la. Dei outra passada até minhas mãos recomeçarem a doer de frio e o aperto em meu peito não provir de nada além de costelas quebradas. Essas eram dores mais simples, mais fáceis de suportar. Não sei quanto tempo levou para as 2 mocinhas voltarem. A mais nova segurava um cobertor que embrulhava alguma coisa. Apertei-o contra o peito dolorido. Ele me pareceu desproporcionalmente pesado para o tamanho, mas meus braços tremiam um pouco com o seu próprio peso, de modo que era difícil dizer. A moça mais velha me entregou uma bolsinha pequena e sólida. Peguei-a também, segurando-a com tanta força que meus dedos queimados de frio doeram. Ela me olhou e disse, "Você pode ficar num canto perto do fogo, se quiser." A mais nova concordou, acenando com a cabeça. "Annette não vai se incomodar." Dei um passo à frente para segurar meu braço. Desvencilhei-me dela com um safanão, quase caindo. "Não," protestei. Minha intenção era gritar, mas a voz saiu como um gemido rouco. "Não toque em mim," insisti. Minha voz estava trêmula, não sei se de raiva ou de medo. Cambaleei em direção à parede, ouvindo essa voz embotada. "Ficarei bem." A moça mais nova começou a chorar, as mãos pendendo inúteis junto ao corpo. "Eu tenho para onde ir," expliquei. Minha voz falhou e dei meia volta. Afastei-me o mais depressa que pude. Não sabia ao certo do que estava fugindo, a menos que fosse das pessoas.
Essa era outra lição que eu havia aprendido, talvez bem demais. As pessoas significavam sofrimento. Ouvi uns soluços abafados às minhas costas. Muito tempo pareceu passar até eu chegar à esquina. Alcancei meu esconderijo onde os telhados de 2 prédios se encontravam sob a projeção de um terceiro. Não sei como consegui subir. Dentro do cobertor havia uma garrafa inteira de vinho aromatizado e um pão fresco, aninhado junto a um peito de peru maior que meus 2 punhos fechados. Enrolei-me no cobertor e saí na direção do vento enquanto a neve se transformava numa chuva semicongelada. Os tijolos da chaminé atrás de mim estavam mornos, maravilhosos. O primeiro gole de vinho queimou minha boca feito fogo nos lugares em que ela estava cortada, mas o segundo nem de longe ardeu tanto. O pão era macio e o peru ainda estava quente. Acordei à meia-noite quando todos os sinos da cidade começaram a badalar. Havia gente correndo e gritando nas ruas. Os 7 dias do luto fechado tinham ficado para trás. O solstício de inverno havia passado. Um novo ano começara. Pasta 23. Capítulo 23. A roda ardente. Fiquei encolhido em meu esconderijo aquela noite inteira e acordei tarde no dia seguinte, constatando que meu corpo se enrijecera num nó apertado de dor. Como tinha comida e um pouco de vinho, permaneci onde estava para não me arriscar a cair na tentativa de descer para a rua. Era um dia sem sol, com um vento úmido que não parecia parar. A chuva gelada batia em rajadas na proteção do telhado que se projetava sobre os outros. A chaminé estava quente atrás de mim, mas não realmente o bastante para secar meu cobertor ou afastar a umidade enregelante em que me empapava a roupa. Terminei cedo o vinho e o pão e depois disso passei a maior parte do tempo roendo os ossos do peito de peru e tentando aquecer um punhado de neve na garrafa vazia de vinho para poder bebê-la. Nenhuma das duas coisas se revelou muito produtiva e acabei comendo punhados de neve meio derretida que me deixaram tiritando de frio e com um gosto de alcatrão na boca. Apesar dos ferimentos, peguei no sono à tarde e acordei no meio da noite com a mais esplêndida sensação de calor. Afastei o cobertor e rolei para longe da chaminé, agora quente demais. Tornei a acordar perto do amanhecer, tiritando de frio e encharcado até os ossos. Sentia-me estranho, zonzo e confuso. Tornei a me aninhar junto à chaminé e passei o resto do dia entrando e saindo de um sono irrequieto e febril. Não tenho lembrança de como desci do telhado, delirante de febre e semi-inválido. Não me lembro de ter percorrido os mais de 1000 metros que cruzavam candeias e canastras. Só me lembro de ter despencado na escada que descia para o porão de Trappes, agarrado à minha bolsinha de dinheiro. Caído ali, trêmulo e suando, ouvi o vago chapinhar de seus pés descalços na pedra. Que foi? Que foi? Fez ele em tom gentil enquanto me levantava. Quietinho, quietinho. Trappes cuidou de mim durante os longos dias da febre, embrulhou-me em cobertores, alimentou-me e, quando minha febre não deu sinal de baixar sozinha, usou parte do dinheiro que eu tinha levado para comprar um remédio agridoce. Manteve meu rosto e minhas mãos úmidos e frescos, enquanto murmurava meu doce e paciente que foi, que foi, quietinho, quietinho. E eu chorava por causa dos intermináveis sonhos febris com meus pais mortos, o Chandriano e um homem de olhos vazios. Acordei com a cabeça desanuviada e sem febre. Ori! Chamou Tânia em voz alta, do lugar em que estava amarrado em seu catre. Que foi, que foi? Quietinho, quietinho, Tânia, disse Trappes, pondo um dos bebês sobre os trapos e pegando o outro. A criança lançou um olhar de coruja em volta, os olhos arregalados e negros, mas parecia incapaz de sustentar o peso da cabeça. Fez-se silêncio no quarto. Ori! Repetiu Tânia. Tossi, procurando limpar a garganta. Há um copo no chão perto de você, disse Trappes, passando a mão na cabeça do bebê que segurava. Orinha! Berrou Tânia com estranhos arquejos pontuando seu grito. O barulho agitou várias outras crianças que se remexeram em seus catres, inquietas. O menino mais velho sentado no canto pôs as 2 mãos dos lados da cabeça e começou a gemer. Passou a se balançar para frente e para trás, a princípio de leve, depois com violência cada vez maior, a tal ponto que quando ia para frente sua cabeça batia na parede de pedra nua. Trappes correu para seu lado antes que o menino se machucasse de verdade. Abraçou o garoto oscilante. Quietinho, quietinho, Lone, quietinho, quietinho, repetiu. O balanço do menino ficou mais lento, mas não cessou por completo. Tânia,
disse Trappes com a voz séria, mas não severa. Você sabe que não deve fazer tanto barulho. Por que está criando dificuldades? O Lone podia se machucar. Ori! Disse Tani baixinho. Julguei detectar um toque de remorso em sua voz. Acho que ele quer ouvir uma história, comentei, surpreendendo-me ao me ouvir falar. Ah! Fez Tani. É isso que você quer, Tani? Ah! Houve um momento de silêncio. Não conheço história nenhuma, lamentou Trappes. Tani permaneceu num silêncio teimoso. Todo mundo conhece uma história, pensei. Todo mundo conhece pelo menos uma. Ori! Trappes correu os olhos pelo quarto silencioso como se procurasse uma desculpa. Bem, disse com relutância, já faz tempo que não ouvimos uma história, não é? E olhou para o menino em seus braços. Você gostaria de uma história, Lone? Lone cabeceou uma afirmação violenta, quase acertando o rosto de Trappes com a parte posterior da cabeça. Você vai ser um bom menino e ficar sentado sozinho para eu poder contar a história? Lone parou de se balançar quase no mesmo instante. Trappes soltou lentamente os braços que o envolviam e se afastou. Depois de uma boa olhada para se certificar de que o menino não se machucaria, voltou pisando com cautela para sua cadeira. Bem, murmurou baixinho consigo mesmo, abaixando-se para apanhar o bebê, que deixara de lado. Será que eu sei uma história? Perguntou. Falou muito baixo, fitando os olhos da criança. Não sei. Será que me lembro de alguma? Acho que é melhor lembrar. Passou um longo momento sentado cantarolando para a criança em seu colo com uma expressão pensativa no rosto. Sim, é claro, disse, impertigando-se na cadeira. Estão prontos? Esta é uma história de muito tempo atrás, antes de qualquer um de nós nascer, antes de nossos pais nascerem também. Foi há muito, muito tempo. Talvez uns 400 anos, não mais do que isso. Provavelmente 1000 anos. Ou talvez nem tanto assim. Era uma época ruim no mundo, as pessoas andavam famintas e doentes, havia períodos de fome e grandes pragas. Havia muitas guerras e outras coisas ruins na época porque não existia ninguém para impedi-las. Mas a pior coisa desse período é que havia demônios andando pela terra. Alguns eram pequenos encrenqueiros, criaturas que aleijavam cavalos e azedavam leite, mas muitos eram ainda piores. Havia demônios que se escondiam no corpo dos homens e os faziam adoecer ou enlouquecer, mas esses não eram os piores. Havia demônios iguais a grandes feras que agarravam e devoravam os homens enquanto eles ainda estavam vivos e gritando, mas também não eram os piores. Alguns demônios roubavam a pele dos homens e as usavam como roupa, mas nem esses eram os piores. Havia um demônio que ficava acima dos demais, em Canis, a escuridão devoradora. Por onde quer que ele andasse, seu rosto era ocultado pelas sombras e os escorpiões que o picavam morriam da podridão em que haviam tocado. Ora, Telu, que fez o universo e é o senhor de tudo, observou o mundo dos homens, viu que os demônios troçavam de nós, matavam-nos e comiam nossos corpos. Alguns homens ele salvou, mas apenas alguns, porque Telu é justo e só salva os que são dignos, e naqueles tempos poucos homens agiam por seu próprio bem, que dirá pelo bem dos outros. Por isso Telu estava infeliz. É que ele fizera o mundo para ser um bom lugar para os homens viverem, mas sua igreja era corrupta, roubava dos pobres e não vivia de acordo com as leis que ele ditara. Não, esperem, ainda não havia igreja nem sacerdotes, só homens e mulheres e alguns sabiam quem era Telu. Mas até esses eram iníquos e por isso, quando pediam ajuda ao senhor Telu, ele não tinha vontade de ajudá-los. Contudo, após anos observando e esperando, Telu viu uma mulher pura de coração e de espírito. Seu nome era Perial. A mãe a criara conhecendo Telu e ela o cultuava tão bem quanto permitiam suas circunstâncias precárias. Embora sua vida fosse difícil, Perial só rezava pelos outros, nunca por si mesma. Telu passou longos anos a observá-la. Viu que sua vida era dura, repleta de infortúnios e tormentos, nas mãos de demônios e homens perversos. Porém, ela nunca maldisse o nome dele, nem abandonou suas preces, e nunca tratou nenhuma pessoa senão com bondade e respeito. Assim, uma noite, Telu a visitou em sonho. Postou-se diante dela, parecendo inteiramente feito de fogo ou luz solar. Apareceu-lhe em todo o seu esplendor e lhe perguntou se sabia quem ele era. Certamente, disse a mulher. Sabem, ela estava muito calma com aquilo, pois achava estar apenas tendo um sonho estranho. É o senhor Telu. Ele assentiu com a cabeça e indagou se Perial sabia por que ele fora visitá-la. O senhor fará alguma coisa por minha vizinha Débora? Perguntou ela.
É que essa era a mulher por quem havia rezado antes de dormir. Porá sua mão sobre o marido dela, Lozel, e o tornará um homem melhor? A maneira como ele a trata não é correta. O homem nunca deve pôr as mãos numa mulher, a não ser no amor. Telu conhecia os vizinhos de Perial. Sabia que eram pessoas iníquas, que tinham feito coisas perversas. Todos no vilarejo eram iníquos, menos ela. Assim eram todas as pessoas do mundo. Foi o que Telu lhe disse. A Débora tem sido muito gentil e bondosa comigo, disse Perial. E até o Lozel, de quem não gosto, é um de meus vizinhos, afinal. Telu lhe contou que Débora passava o tempo nas camas de muitos homens diferentes e que Lozel bebia todos os dias, inclusive no dia do luto. Não, esperem, ainda não havia dia do luto, mas ele bebia muito de qualquer maneira. Às vezes ficava tão furioso que espancava a mulher até ela não se aguentar em pé ou sequer poder gritar. Perial se calou por um bom tempo em seus sonhos. Sabia que Telu estava dizendo a verdade, mas, apesar de ter o coração puro, ela não era boba. Havia suspeitado que os vizinhos faziam as coisas ditas por Telu. Mesmo nesse momento, porém, ao saber delas com certeza, continuou a se importar com os vizinhos. O senhor não vai ajudá-la? Telu disse que o marido e a mulher eram a punição adequada um do outro. Eram maus e os maus deviam ser castigados. Perial falou com franqueza, talvez por achar que estava sonhando, mas possivelmente teria dito a mesma coisa se estivesse acordada, pois expressou o que estava em seu coração. Não é culpa deles se o mundo é cheio de escolhas difíceis e de fome e solidão, afirmou. O que se pode esperar das pessoas quando seus vizinhos são demônios? Entretanto, embora Telu escutasse com os ouvidos aquelas sábias palavras, disse-lhe que a humanidade era má e que os maus deviam ser castigados. Acho que o senhor entende muito pouco do que é ser humano, e eu os ajudaria assim mesmo, se pudesse, retrucou ela, resoluta. Pois assim farás, disse-lhe Telu, e estendeu a mão para pousá-la no coração de Perial. Quando a tocou, a mulher se sentiu como se fosse um grande sino dourado que tivesse acabado de fazer soar sua primeira nota. Abriu os olhos e compreendeu que aquele não fora um sonho normal. E foi por isso que não se surpreendeu ao descobrir que estava grávida. Em 3 meses deu à luz um menininho perfeito de olhos negros. Deu-lhe o nome de Menda. Com o dia de nascido, Menda já sabia engatinhar. Em 2 dias, sabia andar. Perial ficou surpresa, mas não preocupada, pois sabia que o menino era uma dádiva de Deus. Ainda assim, Perial era sensata, sabia que as pessoas talvez não compreendessem. Por isso, manteve Menda junto de si e, quando os amigos e vizinhos iam visitá-la, mandava-os embora. Mas isso só podia durar algum tempo, porque numa cidade pequena não existem segredos. O povo sabia que Perial não era casada e, embora os filhos nascidos fora do casamento fossem comuns nessa época, as crianças que atingiam a idade adulta em menos de 2 meses não eram. As pessoas ficaram com medo de que Perial se houvesse deitado com um demônio e de que seu filho fosse filho de um demônio. Essas coisas não eram inéditas naqueles tempos tenebrosos e as pessoas se amedrontaram. Assim, todos se reuniram no primeiro dia da 7ª onzena e se dirigiram à casinha minúscula em que Perial morava sozinha com o filho. O ferreiro da cidade, cujo nome era Rengem, liderou-os. «Mostre-nos o menino!» gritou, mas não houve resposta na casa. «Traga o menino aqui fora e mostre que ele é apenas uma criança humana.» A casa permaneceu em silêncio e, embora houvesse muitos homens no grupo, nenhum quis entrar numa morada em que talvez estivesse o filho de um demônio. Assim, o ferreiro tornou a gritar. «Perial, traga o pequeno Menda aqui fora, senão vamos incendiar sua casa com vocês aí dentro.» A porta se abriu e saiu um homem. Ninguém o reconheceu, porque, embora fizesse apenas 7 onzenas que ele saíra do ventre materno, Menda parecia um rapaz de 17 anos. Tinha um porte alto e orgulhoso, com cabelos e olhos negros como carvão. «Sou aquele que presumis ser Menda», disse com uma voz potente e grave. «O que quereis de mim?» O som dessa voz fez Perial soltar um grito abafado dentro do chalé. Não só era a primeira vez que Menda falava como a mãe reconheceu naquela voz, a mesma que ele falara num sonho meses antes. «Que quer dizer com presumimos que você seja Menda?» perguntou o ferreiro, segurando com firmeza seu martelo. Ele sabia que existiam demônios com aparência de homens ou que usavam a pele destes como roupa, tal como um homem podia esconder-se sob uma pele de ovelha. O menino que não era menino tornou a falar. «Sou filho de Perial, mas não sou Menda, e não sou um demônio.» «Então toque o ferro do meu martelo», disse Rengem, ciente de que todos os demônios temiam 2 coisas, ferro frio e fogo puro. Estendeu o pesado martelo da forja. A ferramenta balançou em suas mãos, mas ninguém pensou mal dele por isso.
Aquele que não era Menda deu um passo à frente e pôs as 2 mãos na cabeça do martelo de ferro. Nada aconteceu. Da porta de casa, de onde estava observando, Perial prorrompeu em lágrimas, pois, embora confiasse em Telu, parte dela nutria uma preocupação de mãe com seu filho. Não sou Menda, apesar de ser esse o nome que minha mãe me deu. Sou Telu, o senhor de todas as coisas. Venho libertar-vos dos demônios e da maldade de vossos corações. Sou Telu, filho de mim mesmo. Que os iníquos ouçam minha voz e tremam. E eles tremeram. Mas muitos se recusaram a acreditar, chamaram-no de demônio e o ameaçaram. Disseram palavras ríspidas, assustadas. Alguns atiraram pedras e o xingaram, e cuspiram nele e em sua mãe. Então Telu se zangou e poderia ter matado a todos, mas Perial se aproximou de um salto e pôs a mão em seu ombro para detê-lo. O que mais se pode esperar, perguntou-lhe baixinho, de homens que têm demônios como vizinhos? Até o melhor dos cães é capaz de morder se for chutado o suficiente. Telu considerou suas palavras e viu que ela era sensata. Assim, ele olhou para Rengen por cima de suas mãos, examinou as profundezas do coração do ferreiro e disse: Rengen, filho de Engen, tens uma amante a quem pagas para se deitar contigo. Alguns homens te procuram em busca de trabalho e tu os enganas ou roubas. E embora rezes em voz alta, não acreditas que eu, Telu, tenha criado o mundo e zele por todos que aqui vivem. Ao ouvir isso, Rengen empalideceu e deixou cair o martelo, pois o que Telu lhe disse era verdade. Telu olhou para todos os homens e mulheres presentes, prescrutou-lhes o coração e falou do que viu. Todos eram iníquos, tanto assim que Rengen estava entre os melhores. Depois Telu riscou uma linha no chão da estrada entre ele e aqueles que tinham ido até lá. Esta estrada é como os meandros do curso da vida. Há 2 trilhas a seguir, lado a lado. Cada um de nós já viajou do lado de lá. Agora tendes que escolher. Ficai em vossa própria trilha ou passai para a minha. Mas a estrada é a mesma, não é? Continua indo para o mesmo lugar, disse alguém. Sim. Para onde ela leva? Para a morte. Todas as vidas terminam na morte, exceto uma. Assim são as coisas. Então, que importância tem um lado em que o homem fica? Foi Rengen quem fez essas perguntas. Era um sujeito grande, um dos poucos que eram mais altos que o Telu de olhos tenebrosos. Mas estava abalado com tudo o que tinha visto e ouvido nos momentos anteriores. O que há no nosso lado da estrada? Sofrimento, disse Telu, com a voz dura e fria como pedra. Castigo. E do seu lado? Por ora, sofrimento, respondeu Telu no mesmo tom. Castigo agora por tudo o que fizeste. Isso é inevitável, mas também estou aqui. Esta é a minha trilha. Como faço para atravessar? Lamenta, arrepende-te e vem a mim. Rengen cruzou a linha e se colocou ao lado de seu Deus. Então Telu se abaixou para pegar o martelo que o ferreiro deixara cair. Em vez de devolvê-lo, porém, golpeou Rengen com ele como se fosse um chicote. 1, 2, 3 vezes. E o terceiro golpe fez Rengen prostrar-se de joelhos, soluçando e gritando de dor. Após o terceiro golpe, contudo, Telu pôs o martelo de lado e se ajoelhou para fitar o rosto de Rengen. Foste o primeiro a atravessar, disse em voz baixa para que só o ferreiro pudesse ouvi-lo. Isso foi corajoso, uma coisa difícil de fazer. Orgulho-me de ti. Não és mais Rengen, agora és o Eret, o que forja o caminho. Depois disso, Telu o envolveu nos braços e seu toque tirou grande parte da dor de Rengen, que agora era o Eret. Mas não toda, pois Telu falara a verdade ao dizer que o castigo era inevitável. 1 a 1 eles atravessaram a linha, e 1 a 1 Telu os golpeou com o martelo. No entanto, depois que cada homem ou mulher caía, Telu se ajoelhava e lhe dirigia a palavra, dando-lhe novo nome e curando parte de sua dor. Muitos homens e mulheres tinham demônios escondidos em seu interior que fugiram aos gritos ao serem atingidos pelo martelo. Com essas pessoas, Telu falou um pouco mais, porém sempre acabou por abraçá-las, e todas ficaram gratas. Algumas dançaram de alegria por serem libertadas das coisas terríveis que viviam dentro delas. No final, 7 permaneceram do outro lado da risca. Telu lhes perguntou 3 vezes se queriam atravessá-la, e 3 vezes elas recusaram. Depois da terceira pergunta, Telu saltou sobre a linha e desferiu em cada uma um grande golpe, prostrando-as no chão. Mas nem todas as pessoas eram homens. Quando Telu golpeou a quarta, houve um som de ferro esfriando e cheiro de couro queimado. É que o quarto homem não era homem algum, e sim um demônio vestido na pele de um humano.
Quando ele foi revelado, Telu o agarrou e o partiu em suas mãos, maldizendo o nome do demônio e mandando-o de volta para as trevas externas, morada daqueles de sua espécie. Os 3 restantes se deixaram derrubar. Nenhum desses era demônio, embora demônios fugissem do corpo de alguns dos que caíram. Ao terminar, Telu não falou com os 6 que não tinham atravessado, nem se ajoelhou para abraçá-los e minorar a dor de suas feridas. No dia seguinte, partiu para concluir o que havia iniciado. Andou de cidade em cidade oferecendo a cada vilarejo encontrado a mesma escolha que oferecera antes. Os resultados foram sempre os mesmos. Uns cruzaram a linha, outros ficaram, alguns não eram homens, e sim demônios, e estes ele destruiu. Mas houve um demônio que escapou de Telu, Encanis, cujo rosto ficava todo na sombra. Encanis, cuja voz era como uma faca na mente dos homens. Toda vez que Telu parava para oferecer aos homens a escolha do caminho, Encanis tinha acabado de passar por lá matando a lavoura e envenenando os poços, impelindo os homens a assassinarem uns aos outros e a roubarem crianças de suas camas durante a noite. Ao cabo de 7 anos, os pés de Telu o haviam transportado pelo mundo inteiro. Ele expulsara os demônios que os atormentavam, todos menos um. Encanis correu solto e executou o trabalho de 1000 demônios, causando destruição e flagelos por onde quer que passasse. Assim, Telu perseguia e Encanis fugia. Em pouco tempo, Telu ficou a 11 dias do demônio, depois a 2, depois a meio-dia. Por fim, chegou tão perto que sentiu o frio de sua passagem e pôde enxergar onde ele pusera as mãos e os pés, pois esses lugares ficavam marcados por uma camada fria e negra de gelo. Sabendo-se perseguido, Encanis chegou a uma cidade grande. O senhor dos demônios pôs seu poder em ação e a cidade foi arruinada. Encanis fez isso na esperança de que Telu demorasse e ele conseguisse escapar. Mas o deus Andarilho parou apenas para designar sacerdotes para cuidar das pessoas da cidade devastada. Durante 6 dias, Encanis fugiu e 6 grandes cidades foram destruídas. No 7º dia, porém, Telu se aproximou antes que ele pudesse usar seu poder e a 7ª cidade foi salva. É por isso que 7 é um número de sorte e é por isso que o celebramos no Chaen. Encanis se viu pressionado e dedicou todo o seu pensamento à fuga, mas no 8º dia Telu não parou para dormir nem comer, e foi assim que ao final do dia da cega pôde alcançá-lo. Saltou sobre o demônio e o golpeou com seu martelo de forja. Encanis desabou como uma pedra, mas o martelo de Telu se despedaçou e ficou caído na poeira da estrada. Telu carregou o corpo inanimado do demônio durante toda a longa noite e na manhã do 9º dia chegou à cidade de Atur. Quando os homens o viram carregando a forma inerte do demônio, acharam que Encanis havia morrido, mas Telu sabia que isso não era coisa fácil de fazer. Nenhuma cela com grades poderia mantê-lo encerrado com segurança. Por isso levou Encanis para a ferraria, pediu ferro e as pessoas levaram todo o que possuíam. Apesar de não ter descansado nem provado um pedacinho que fosse de comida, Telu trabalhou durante o 9º dia inteiro. Com 10 homens acionando os foles, forjou a grande roda de ferro. Trabalhou a noite toda. Ao ser tocado pela primeira luz da manhã do 10º dia, martelou a roda pela última vez e ela ficou pronta. Toda batida em ferro negro era mais alta do que um homem. Tinha 6 raios, todos mais grossos que o cabo de um martelo, e seu aro tinha 1 palmo de largura. Pesava o equivalente a 40 homens e era gélida quando tocada. O som de seu nome era terrível e ninguém podia proferi-lo. Telu reuniu as pessoas que observavam e entre elas escolheu um sacerdote. Depois fez com que cavassem um enorme fosso no centro da cidade, com quase 5 metros de largura e 6 de profundidade. Ao nascer do sol, deitou o corpo do demônio sobre a roda. Ao primeiro contato com o ferro, Encanis começou a se agitar em seu sono, mas Telu o acorrentou à roda com força, martelando os elos e unindo-os com mais força do que qualquer cadeado. Em seguida deu um passo atrás e todos viram Encanis tornar a se mexer, como que perturbado por um sonho desagradável. Depois ele se sacudiu e despertou por completo. Rebateu-se contra as correntes, arqueando o corpo para cima ao puxá-las. Nos pontos em que a roda encostava em sua pele, a sensação era de facas, agulhas e pregos, como a ardência dolorosa da geladura, como a picada de uma centena de insetos. Encanis se debateu na roda e começou a urrar, à medida que o ferro o queimava, picava e congelava. Para Telu, o som foi doce como melodia. Ele se deitou no chão ao lado da roda e dormiu um sono profundo, pois estava muito cansado.
Quando acordou era o entardecer do 10º dia. Encanis continuava amarrado à roda, mas já não urrava nem se debatia como um animal aprisionado. Telu se curvou e com grande esforço levantou uma borda da roda e a encostou numa árvore próxima. Tão logo Telu se aproximou, Encanis o xingou em línguas que ninguém conhecia, arranhando e mordendo. Tu mesmo te causaste isso, disse Telu. Nessa noite houve uma comemoração. Telu mandou os homens cortarem uma dúzia de sempre verdes para fazer uma fogueira no fundo da grande cova que tinham cavado. Durante a noite inteira o povo da cidade cantou e dançou em volta da fogueira ardente. As pessoas sabiam que o último e mais perigoso dos demônios do mundo tinha sido finalmente capturado, e durante toda a noite Encanis ficou pendurado em sua roda, imóvel como uma cobra, a observar a população. Ao chegar a manhã do 11º dia, Telu se dirigiu a Encanis pela terceira e última vez. O demônio parecia desgastado e feroz. Tinha a tez macilenta e os ossos pressionando a pele, mas seu poder ainda o cercava como um manto negro, ocultando-lhe o rosto na sombra. Encanis, disse-lhe Telu, esta é tua última chance de falar. Faze-o, pois sei que isso está em teu poder. Senhor Telu, não sou Encanis, retrucou o demônio. Por um breve momento, sua voz foi de fazer dó, e todos que o ouviram se sentiram penalizados e tristes. Em seguida, porém, ouviu-se um som de ferro sendo temperado e a roda vibrou como um sino. O corpo de Encanis se arqueou dolorosamente diante desse som. Depois pendeu dos pulsos, amolecido, e o retinir da roda se extinguiu. Não tentes nenhum truque, ser das trevas. Não digas mentiras, falou Telu com severidade, seus olhos negros e duros como o ferro da roda. O que, então? Sibilou Encanis, numa voz de pedra raspando pedra. O que é? Sejas tu destroçado e estilhaçado. O que queres de mim? Tua estrada é muito curta, Encanis, mas ainda podes escolher um lado para viajar. Encanis riu. Tu me darás a escolha que ofereces ao gado? Pois bem, então passarei para o teu lado do caminho. Eu lamento e me A roda tornou a reverberar, como o dobre longo e profundo de um grande sino. Encanis jogou suavemente o corpo retesado contra as correntes, e mais uma vez o som de seu grito abalou a terra e estilhaçou pedras no raio de 1 quilômetro em todas as direções. Ao cessarem os sons da roda e do grito, Encanis ficou pendurado em seus grilhões, arfante e trêmulo. Eu te disse para não mentires, Encanis, reiterou Telu, implacável. Pois então que seja o meu caminho, berrou o demônio. Não me arrependo. Se pudesse escolher novamente, eu só mudaria a rapidez com que corri. Teu povo é como gado de que a minha gente se alimenta. Corroído, despedaçado sejas. Se me desses meia hora, eu faria coisas que deixariam esses campônios miseráveis e boquiabertos enlouquecidos de medo. Beberia o sangue de seus filhos e me banharia nas lágrimas das mulheres. Talvez ele fosse falar ainda mais, porém estava sem fôlego, de tanto se debater contra as correntes que o retinham. Então seja, fez Telu, dando um passo em direção à roda. Por um momento pareceu que abraçaria Encanis, mas estava apenas estendendo as mãos para os aros de ferro. Em seguida, com esforço, ergueu a roda acima da cabeça. Com os braços levantados, carregou-a até a cova e atirou Encanis lá dentro. Durante as longas horas da noite, uma dúzia de sempre verdes havia alimentado a fogueira. As chamas tinham se apagado de manhã cedo, deixando um leito profundo de brasas escurecidas que reluziam quando roçadas pelo vento. A roda caiu deitada, com Encanis por cima. Houve uma explosão de centelhas e cinzas quando ela aterrissou e afundou nas brasas quentes. Encanis ficou suspenso sobre as brasas pelo ferro que o prendia, queimava e fisgava. Apesar de ser mantido longe do fogo em si, o calor era tão imenso que sua roupa se carbonizou e começou a se desfazer sem explodir em chamas. O demônio se debateu contra os grilhões, fazendo a roda acomodar-se com mais firmeza nas brasas. Encanis gritou, pois sabia que até os demônios podiam morrer pelo fogo ou pelo ferro, e embora fosse poderoso, estava amarrado e queimando. Sentiu o metal da roda aquecer-se sob seu corpo, escurecendo a carne dos braços e das pernas. Gritou, e mesmo quando sua pele começava a fumegar e carbonizar-se, seu rosto continuou oculto numa sombra que se elevava dele qual uma chama escura. Depois Encanis se calou e o único som audível foi o chiar do suor e do sangue que pingavam de seus membros retesados. Por um longo momento tudo se aquietou. Encanis forçou as correntes que o prendiam à roda, fazendo parecer que se debateria até seus músculos se desprenderem dos ossos e tendões.
Então houve um som agudo, como o de um sino se partindo, e um dos braços do demônio se soltou da roda. Alguns elos da corrente, já vermelhos e incandescentes por causa do calor do fogo, voaram para cima e caíram fumegantes aos pés dos que estavam no alto. O único som que se ouviu foi a gargalhada de Encanes, como o vidro estilhaçando. Num instante, a segunda mão do demônio se libertou, mas antes que ele pudesse fazer mais alguma coisa, Telú se atirou na cova e aterrissou com tanta força que o ferro vibrou. Ele agarrou as mãos do demônio e tornou a pressioná-las de encontro à roda. Encanes gritou de fúria e incredulidade, pois, embora fosse empurrado de volta para a roda ardente, e apesar de perceber que a força de Telú era maior que a das correntes que ele havia rompido, viu que Telú ardia em chamas. Tolo! Exclamou num grito de dor. Morrerás aqui comigo. Deixa-me partir e ficar vivo. Solta-me e não te perturbarei mais. E dessa vez a roda não tiniu, porque Encanes estava realmente apavorado. Não, disse Telú. Teu castigo é a morte. Tu te submeterás a ele. Tolo, insano, gritou Encanes, debatendo-se inutilmente. Arderás nas chamas comigo, morrerás como eu. Às cinzas tudo retorna, e assim também esta carne queimará. Mas eu sou Telú, filho de mim mesmo, pai de mim mesmo, aquele que foi e que será. Se sou um sacrifício, sou unicamente um sacrifício a mim mesmo, e se necessitarem de mim e me invocarem da maneira apropriada, retornarei para julgar e punir. E assim Telú manteve preso à roda ardente, nenhuma das ameaças ou gritos do demônio o demoveu minimamente. Desse modo, Encanes se foi deste mundo, e com ele foi Telú, que era Menda. Ambos queimaram até se transformar em cinzas na cova de Atur. É por isso que os sacerdotes telinianos usam mantos cinzentos, e é assim que sabemos que Telú se importa conosco, zela por nós e nos mantém a salvo de... Trapes interrompeu sua história quando Jaspin começou a uivar e a se debater contra as cordas que o prendiam. Tornei a deslizar de mansinho para a inconsciência, assim que deixei de ter a história para reter minha atenção. Depois disso, passei a alimentar uma suspeita que nunca me deixou por completo. Seria Trapes um sacerdote teliniano? Seu manto era esfarrapado e sujo, mas talvez tivesse sido do tom cinza adequado muito tempo antes. Partes de sua história haviam se mostrado canhestras e hesitantes, mas algumas tinham sido imponentes e grandiosas, como se ele as recitasse de uma lembrança semi-esquecida. De sermões? De suas leituras do livro do caminho? Nunca perguntei, apesar de ter passado por seu porão com frequência nos meses seguintes, nunca mais ouvi Trapes contar outra história. Pasta 24. Capítulo 24. As próprias sombras. Durante todo o tempo que passei em Tarbean, continuei a aprender, mas a maioria das lições foi dolorosa e desagradável. Aprendi a mendigar, foi uma aplicação muito prática da arte cênica, com uma plateia muito difícil. Eu me saí bem, mas o dinheiro na beira-mar era curto, e a vasilha de pedinte vazia significava uma noite de frio e fome. Mediante um perigoso método de ensaio e erro, descobri a maneira certa de cortar uma bolsa e surrupiar coisas de um bolso. Era especialmente eficaz nesta última atividade. Cadeados e trincos de toda sorte não tardaram a me revelar seus segredos. Meus dedos ágeis foram empregados de um modo que meus pais ou a Bente nunca teriam imaginado. Aprendi a fugir de qualquer um que tivesse o sorriso anormalmente branco. A resina de Dênera branqueia os dentes pouco a pouco, de modo que quando um papa-doces vive o bastante para seus dentes ficarem completamente brancos, o provável é que já tenha vendido qualquer coisa de valor que possuísse. Tarbean era repleta de gente perigosa, mas ninguém é mais perigoso que um papa-doces tomado pelo desejo desesperador de consumir mais resina. Eles são capazes de matar por um par de vinténs. Aprendi a atar trapos, criando sapatos improvisados. Os sapatos de verdade se tornaram coisa de sonho para mim. Nos primeiros 2 anos meus pés pareciam estar sempre gelados, cortados ou ambas as coisas, mas no terceiro já eram como couro velho e eu podia passar horas correndo descalço pelas pedras ásperas da cidade, sem sentir nada. Aprendi a não esperar ajuda de ninguém. Nas partes ruins de Tarbean, um grito de socorro atrai predadores, como o cheiro de sangue carregado pelo vento. Eu estava dormindo no alto do prédio, bem encolhido em meu esconderijo, onde 3 telhados se encontravam. Acordei de um sono profundo ao som de risadas altas e passos pesados na ruela lá embaixo. A batida dos passos parou e vieram outras risadas depois de um som de pano rasgado. Deslizando até a beira do telhado, olhei para a ruela.
Vi diversos garotos crescidos, quase homens. Vestiam-se como eu, de andrajos e sujeira. Deviam ser 5, talvez 6. Entravam e saíam das sombras como se eles próprios fossem sombras. Seu peito arfava com a correria e pude ouvir sua respiração do alto do telhado. O objeto da perseguição estava no meio da viela, um garotinho de uns 8 anos no máximo. Um dos meninos mais velhos o segurava. A pele nua do pequeno brilhou pálida à luz do luar. Houve outro barulho de tecido rasgado e ele soltou um grito tímido que terminou num soluço abafado. Os outros olhavam e conversavam entre si em tom baixo e urgente, exibindo sorrisos cruéis e famintos. Eu já tinha sido perseguido à noite várias vezes, também fora apanhado alguns meses antes. Quando olhei para baixo, fiquei surpreso ao descobrir uma telha vermelha e pesada em minha mão, pronta para ser atirada. Então parei, voltando os olhos para meu esconderijo secreto. Nele eu tinha um cobertor esfarrapado e metade de um pão. Meu dinheiro para os dias de aperto estava ocultado ali, 8 vinténs de ferro que eu tinha acumulado para uma eventual fase de azar. E mais valioso do que tudo, havia o livro de bem. Ali eu estava seguro. Mesmo que acertasse um dos garotos, os outros chegariam ao telhado em 2 minutos. E então, ainda que escapasse, eu não teria para onde ir. Larguei a telha, voltei para o que se transformara em meu lar e me enrosquei no abrigo do nicho sob a projeção do telhado. Torci o cobertor nas mãos e trinquei os dentes procurando barrar o murmúrio baixo da conversa, pontuado pelas gargalhadas grosseiras e pelos soluços baixos e desamparados que vinham lá de baixo. Pasta 25. Capítulo 25. Interlúdio. Ansiando por uma razão. Kvolt fez um gesto para que o cronista descansasse a pena e se espreguiçou, entrelaçando os dedos acima da cabeça. Faz muito tempo que eu não me lembrava disso, comentou. Se você está ansioso por descobrir a razão de eu ter me tornado o Kvolt sobre quem contam histórias, acho que talvez possa procurá-la aí. O senho do cronista se franziu. O que você quer dizer exatamente? Kvolt fez uma longa pausa, olhando para as mãos. Você sabe quantas vezes fui espancado no decorrer da minha vida? O cronista abanou a cabeça, erguendo os olhos. Kvolt sorriu e encolheu os ombros com ar displicente. Nem eu. Seria de se supor que esse tipo de coisa ficasse gravado na memória da pessoa. Seria de se supor que eu me lembrasse de quantos de meus ossos foram quebrados. Seria de se supor que eu recordasse os pontos e os curativos, completou. Abanou a cabeça. Nada disso. O que eu me lembro é daquele garotinho soluçando no escuro, claro como um sino, depois de todos esses anos. O cronista carregou o sobrolho. Você mesmo disse que não havia nada que pudesse fazer. Podia, disse Kvolt com ar sério, mas não fiz. Fiz uma escolha e me arrependo dela até hoje. Os ossos se consolidam. O arrependimento fica com a gente para sempre. Kvolt se afastou da mesa. Já basta isso sobre o lado mais negro de Tar-Bean, imagino. Ficou de pé, dando uma grande espreguiçada, com os braços levantados. Por que, Resh? Brotaram as palavras de Bast num jorro súbito. Por que ficou lá se era tão terrível? Kvolt meneou a cabeça ensimesmado, como se estivesse esperando essa pergunta. Para onde mais eu iria, Bast? Todas as pessoas que eu conhecia estavam mortas. Nem todas, insistiu Bast. Havia o Abente, você poderia tê-lo procurado. Halufel ficava a centenas de quilômetros de distância, Bast, retrucou Kvolt com ar cansado, caminhando devagar para o outro lado do salão e passando para trás do bar. Centenas de quilômetros sem os mapas do meu pai para me orientar, centenas de quilômetros sem carroças para viajar ou dormir, sem nenhum tipo de ajuda, nem dinheiro, nem sapatos. Não seria uma jornada impossível, suponho, mas para um menino pequeno, ainda atordoado com o choque da perda dos pais, Kvolt abanou a cabeça e prosseguiu. Não, em Tar-Bean pelo menos eu podia esmolar ou roubar, conseguira sobreviver na floresta durante um verão com dificuldade, mas, e no inverno? Tornou a abanar a cabeça. Eu teria morrido de fome ou congelado. Parado no bar, encheu seu caneco e começou a acrescentar pitadas de especiarias tiradas de vários recipientes pequenos. Depois foi até a grande lareira de pedra, com uma expressão pensativa no rosto. Você tem razão, é claro, qualquer lugar teria sido melhor do que Tar-Bean. Deu de ombros, contemplando o fogo. Mas todos somos criaturas do hábito. É muito fácil permanecer nas trilhas conhecidas que nós mesmos cavamos. Talvez eu até considerasse aquilo justo, meu castigo por não ter estado presente para ajudar quando os membros do Chandriano chegaram, meu castigo por não ter morrido quando devia com o resto da minha família. Bast abriu a boca, tornou a fechá-la e baixou os olhos para o tampo da mesa, franzindo o senho. Kvolt olhou para trás e deu um sorriso gentil.
Não estou dizendo que seja racional, Basti. Por sua própria natureza, as emoções não são coisas racionais. Não me sinto assim agora, mas era o que sentia na época. Eu me lembro. Tornou a se virar para o fogo. O treinamento de Ben me deu uma memória tão nítida e aguçada que às vezes preciso tomar cuidado para não me cortar. Tirou uma pedra do fogo e a deixou cair em seu caneco de madeira. Ela afundou num chiado agudo. O aroma de cravo e noz moscada tostando encheu o aposento. Kvolt mexeu sua cidra com uma colher de cabo comprido enquanto voltava para a mesa. Você também precisa lembrar que eu não estava em meu juízo perfeito. Grande parte de mim ainda estava em choque, dormindo, se você quiser. Eu precisava de algo ou de alguém que me acordasse. Fez um sinal com a cabeça para o cronista, que sacudiu displicentemente a mão com que escrevia para relaxá-la e destampou o tinteiro. Kvolt tornou a se reclinar na cadeira. Eu precisava que me lembrassem de coisas que tinha esquecido. Precisava de uma razão para ir embora. Passaram-se anos até eu conhecer alguém capaz disso, declarou e sorriu para o cronista. Até conhecer o Scarpe. Pasta 26. Capítulo 26. Lanry transformado. Àquela altura fazia anos que eu estava em Tarbean. 3 aniversários haviam passado despercebidos e eu acabara de completar 15 anos. Sabia sobreviver na beira-mar, tornara-me um mendigo e ladrão competente. Fechaduras e bolsos se abriam a um toque meu. Eu sabia quais eram as casas de penhores que compravam mercadorias do titio, sem fazer perguntas. Continuava maltrapilho e frequentemente faminto, mas não corria verdadeiro risco de passar fome. Andara acumulando aos poucos meu dinheiro para os momentos de aperto. Mesmo depois de um inverno rigoroso, que muitas vezes me obrigava a pagar por um lugar quente para dormir, minhas economias ultrapassavam 20 vinténs de ferro. Para mim, eles eram como o tesouro do dragão. Eu havia me acomodado por lá, no entanto, afora o desejo de aumentar meu dinheiro para os tempos difíceis, não tinha nada por que viver. Nada que me motivasse, nada por que ansiar. Meus dias eram gastos procurando coisas para furtar e maneiras de me divertir. Mas isso tinha mudado dias antes no porão do Trappes. Eu ouvira uma garota falar com o assombro de um contador de histórias que passava o tempo todo numa taberna das docas chamada Meio Mastro. Ao que parecia, toda vez que soava o 6º sino, ele contava uma história. Qualquer história que se pedisse, o homem conhecia. E mais, a menina disse que ele fazia uma aposta. Se não conhecesse a história pedida, daria à pessoa um talento inteiro. Passei o resto do dia pensando no que ela dissera. Duvidei que fosse verdade, mas foi impossível deixar de pensar no que eu poderia fazer com todo um talento de prata. Poderia comprar sapatos e talvez uma faca, dar dinheiro ao Trappes e, ainda assim, duplicar minha reserva para as horas de aperto. Mesmo que a menina estivesse mentindo sobre a aposta, eu continuava interessado. Era difícil encontrar diversão na rua. Vez por outra, uma trupe maltrapilha encenava uma peça numa esquina, ou eu ouvia um violinista numa taberna, mas quase todas as diversões de verdade custavam dinheiro, e minhas moedinhas duramente ganhas eram preciosas demais para serem desperdiçadas. Só que havia um problema. As docas não eram seguras para mim. Convenha-me explicar. Mais de um ano antes eu tinha visto Pique andando na rua. Fora a primeira vez que o vira desde meu primeiro dia em Tarbean, quando ele e seus amigos tinham me atacado naquele beco e destruído o alaúde de meu pai. Segui-o cautelosamente durante a maior parte do dia, mantendo distância e permanecendo nas sombras. Ele acabou indo para casa, para um pequeno beco apertado nas docas, onde tinha sua versão de meu esconderijo. O dele era um ninho de caixotes quebrados que ele juntara de qualquer jeito para se proteger do mau tempo. Encarapitei-me num telhado a noite inteira, à espera de que ele saísse na manhã seguinte. Então desci até seu ninho de caixotes para dar uma espiada. Era aconchegante, cheio de pequenas posses acumuladas durante vários anos. Pique tinha uma garrafa de cerveja, que bebi. Havia também metade de um queijo que comi e uma camisa que furtei porque estava ligeiramente menos esfarrapada que a minha. Uma busca adicional revelou várias miudezas, uma vela, um rolo de barbante e algumas bolas de gude. O mais surpreendente foram diversos pedaços de pano de velame com desenhos a carvão de um rosto de mulher. Tive de procurar por quase 10 minutos até achar o que realmente buscava. Escondida atrás de todo o resto estava uma caixinha de madeira com a aparência de ser muito manuseada. Continha um ramo de violetas secas atadas com uma fita branca, um cavalinho de brinquedo que perdera quase toda a crina de barbante e um cacho de cabelo louro e encaracolado.
Gastei vários minutos com a pederneira e o aço para atear o fogo. As violetas deram um bom pavio e, em pouco tempo, nuvens escuras de fumaça subiram em espirais pelo ar. Fiquei por perto, observando tudo o que Pique amava arder em chamas. Só que me demorei demais saboreando o momento. Pique e um amigo vieram correndo pelo beco, atraídos pela fumaça, e fiquei encurralado. Furioso, Pique investiu contra mim. Era uns 15 centímetros mais alto e quase 20 quilos mais pesado que eu. Pior ainda, segurava um pedaço de vidro envolto em corda numa das extremidades, o que o transformava numa faca grosseira. Ele me esfaqueou uma vez na coxa direita, logo acima do joelho, antes que eu achatasse sua mão nas pedras do calçamento, estilhaçando a faca. Depois disso, ainda me deixou com um olho roxo e várias costelas quebradas antes que eu conseguisse lascar-lhe um belo pontapé entre as pernas e me soltar. Enquanto eu dava nos calcanhares, ele saiu mancando atrás de mim, gritando que me mataria pelo que eu tinha feito. Acreditei nele. Após fazer um curativo na perna, peguei todo o dinheirinho que havia economizado para as horas de aperto e comprei 5 quartilhos de zurrapa, uma bebida barata e fétida tão forte que fazia bolhas dentro da boca. Depois capenguei até as docas e esperei Pique e seus amigos me verem. Não demorou muito, deixei que 2 deles me seguissem por quase 1 quilômetro, passando pela Alameda dos Modistas e por Candeias. Mantive-me nas ruas principais, sabendo que eles não se atreveriam a me atacar em plena luz do dia, com gente por perto. Mas quando disparei por uma ruela, eles se apressaram a me alcançar, desconfiados de que eu tentava fugir. Ao dobrarem a esquina, no entanto, não havia ninguém. Pique teve a ideia de olhar para cima no exato momento em que derramei o balde de surrapa sobre ele da beirada do telhado baixo. A bebida o encharcou, respingando em seu rosto e seu peito. Ele gritou e tapou os olhos, caindo de joelhos. Então risquei o fósforo que havia furtado e o soltei nele, vendo-o crepitar e se inflamar ao cair. Tomado pelo ódio puro e inflexível das crianças, torci para que Pique explodisse numa pilastra de chamas. Não aconteceu, mas ele pegou fogo. Tornou a gritar e saiu cambaleando enquanto os amigos lhe davam tapas, tentando apagá-lo. Deixei-os enquanto estavam ocupados. Isso fora mais de 1 ano antes, e eu não vira Pique desde então. Ele não tentara me encontrar e eu me mantivera bem longe das docas, às vezes dando voltas de quilômetros para não passar perto de lá. Foi uma espécie de trégua, mas eu não tinha dúvida de que Pique e seus amigos se lembravam da minha aparência e estariam dispostos a acertar as contas se me avistassem. Depois de muito refletir, concluí que era perigoso demais, nem mesmo a promessa de histórias de graça e da chance de ganhar um talento de prata valia o risco de tornar a agitar as coisas com Pique. Além disso, que história eu pediria? Essa pergunta ficou rodando na minha cabeça nos dias que se seguiram. Que história eu pediria? Dei um esbarrão no estivador, mas levei um cachação antes de conseguir enfiar a mão direita em seu bolso. Que história? Fiquei esmolando na esquina em frente à igreja dos Telinianos. Que história? Roubei 3 pães e levei 2 de presente para Trapes. Que história? Então, deitado em meu esconderijo secreto nas alturas, onde os telhados se encontravam, a resposta me veio quando eu já ia pegando no sono. Lanry, é claro. Eu lhe pediria a verdadeira história de Lanry. A história que meu pai estivera... Meu coração saltou no meu peito quando de repente me lembrei de coisas que eu tinha evitado durante anos. Meu pai dedilhando indolentemente o alaúde, minha mãe a seu lado na carroça, cantando. Pensativo, comecei a me distanciar das lembranças como quem puxa a mão para tirá-la do fogo. Mas fiquei surpreso ao constatar que essas lembranças traziam apenas uma dor suave, não um sofrimento profundo que eu esperava. Ao contrário, descobri o desabrochar de uma pequena animação ao pensar em ouvir uma história que meu pai teria buscado, uma história que talvez ele mesmo contasse. Mesmo assim, eu sabia que era pura loucura correr para as docas por causa de uma história. Todo o rigoroso pragmatismo que Tarbean me ensinara ao longo dos anos insistia em que eu ficasse em meu canto conhecido do mundo, onde eu estava seguro. A primeira coisa que vi ao entrar no meio-mastro foi Scarpe. Ele estava sentado numa banqueta alta do bar, um velho com olhos de diamante e corpo de espantalho, feito um destroço de madeira lançado à costa pelo mar. Era magro e curtido, com fartos cabelos brancos nos braços, no rosto e na cabeça. A brancura do cabelo contrastava com a tez muito bronzeada, fazendo-o parecer respingado pela espuma das ondas. A seus pés havia um grupo de 20 crianças, poucas da minha idade, a maioria mais nova.
Elas compunham a imagem de uma mistura estranha que ia de moleques imundos e descalços, como eu, até crianças razoavelmente bem vestidas e bem esfregadas que provavelmente tinham paz e moradia. Nenhuma delas me pareceu conhecida, mas eu não tinha como saber quem poderia ser amigo do Pique. Achei um lugar perto da porta, de costas para a parede, e me agachei. Scarpe pigarreou 1 ou 2 vezes de um jeito que me deixou com sede. Em seguida, num ritual significativo, lançou um olhar pesaroso para o caneco de cerâmica à sua frente e o emborcou cuidadosamente no bar. As crianças se precipitaram para ele, pondo moedas no balcão. Fiz uma conta rápida. 2 meios vinténs, 9 guzas e 1 ocre, todos de ferro. No total, pouco mais de 3 vinténs de ferro em moeda da República. Talvez ele não estivesse mais apostando um talento de prata. O mais provável era que o boato ouvido por mim fosse um engano. O velho fez um aceno quase imperceptível com a cabeça para o encarregado do bar. Um fellows tinto, disse. Sua voz era grave e rouca, quase hipnótica. O careca atrás do bar recolheu as moedas e serviu com destreza o vinho no grande caneco de cerâmica de Scarpe. E então, o que é que todos gostariam de ouvir hoje? Perguntou o contador de histórias, cujo vozeirão grave soou como uma trovoada distante. Houve um momento de silêncio que de novo me pareceu ritualístico, quase reverente, e então eclodiu um alarido vindo de todas as crianças ao mesmo tempo. Quero um conto de fadas. Orem a luta em Minate. Orem Velciter, aquele com o barão Lartan, Martariniel, Ilien e o urso. Lanri, disse eu, quase sem intenção. A sala voltou a ficar em silêncio enquanto Scarpe bebia um gole. As crianças o fitavam com uma intensidade conhecida que não pude identificar muito bem. Scarpe se manteve calmamente sentado em meio a essa quietude. Será, perguntou com a voz se derramando lentamente como mel escuro, que ouvi alguém dizer Lanri? E olhou diretamente para mim com aqueles olhos azuis límpidos e penetrantes. Fiz que sim com a cabeça, sem saber o que esperar. Quero ouvir uma história das terras secas dos montes tempestuosos, reclamou uma das meninas menores. Das cobras de areia que saem do chão feito tubarões e dos homens secos que se escondem embaixo das dunas e bebem sangue de gente em vez de água. E... Ela foi prontamente obrigada a silenciar pelas crianças à sua volta que a bombardearam de 1 de direções diferentes. Caiu um silêncio abrupto quando Scarpe tomou outro gole. Observando as crianças que o examinavam, percebi o que elas me faziam lembrar. Alguém vigiando ansiosamente um relógio. Depreendi que, quando terminasse a bebida do velho, a história contada por ele também acabaria. Scarpe bebeu outro trago, não mais de um golinho dessa vez. Depôs o caneco e girou a banqueta para nos olhar. Quem quer ouvir a história de um homem que perdeu um olho e ficou com a visão melhor? Alguma coisa no tom de sua voz ou na reação das outras crianças me disse que se tratava de uma pergunta puramente retórica. Então, Lanri e a Guerra da Criação. Uma história muito, muito antiga, disse, correndo os olhos pelas crianças. Sentem-se e escutem, porque falarei da cidade cintilante tal como foi em certa época, a anos e quilômetros de distância. Era uma vez, a anos e quilômetros de distância, um lugar chamado Mirtariniel, a cidade cintilante. Aninhava-se entre as montanhas elevadas do mundo como uma pedra preciosa na coroa de um rei. Imagine uma cidade grande como Tarpean, mas tendo em cada esquina uma fonte luminosa, uma árvore verdejante ou uma estátua tão linda que faria um homem orgulhoso chorar ao contemplá-la. As construções eram altas e graciosas, entalhadas na própria montanha, lavradas numa brilhante pedra branca que retinha a luz do sol muito depois do cair da noite. Selitos era o senhor de Mirtariniel. Bastava-lhe olhar para uma coisa e era capaz de enxergar seu nome oculto e compreendê-la. Havia muitos que sabiam fazer essas coisas, mas Selitos era o mais poderoso nomeador vivo nessa era. Ele era benquisto pela população que protegia. Seus julgamentos eram rigorosos e imparciais e ninguém conseguia influenciá-lo pela falsidade ou pela simulação. Tamanho era o poder de sua visão que ele conseguia ler o coração dos homens como livros de letras grossas. Ora, havia nessa época uma guerra terrível sendo travada num vasto império. Chamava-se Guerra da Criação e o nome do império era Ergen.
Apesar de o mundo nunca ter visto um império tão grandioso nem uma guerra tão terrível, ambos vivem hoje apenas nas histórias. Até os livros de história que os mencionavam como um boato duvidoso desfizeram-se em pó há muito tempo. A guerra já durava tanto que o povo mal conseguia lembrar-se de um período em que o céu não escurecesse com a fumaça de cidades em chamas. Antes houvera centenas de cidades orgulhosas espalhadas por todo o império. Agora havia apenas ruínas, coalhadas de corpos mortos. A fome e a peste campeavam por toda a parte. Em alguns lugares, o deserto era tamanho que as mães não conseguiam munir-se de esperança suficiente para dar nome a seus filhos. Entretanto, restavam 8 cidades: Belém, Antus, Vairete, Tinusa, Emlem e as cidades gêmeas de Murila e Murela. Por último havia Mir-Tariniel, a maior de todas e a única sem cicatrizes dos longos séculos de guerra. Ela era protegida pelas montanhas e por soldados valentes, mas a verdadeira causa da paz de Mir-Tariniel era Selitus. Usando o poder de sua visão, ele vigiava os desfiladeiros das montanhas que conduziam à sua amada cidade. Seus aposentos ficavam nas torres mais altas para que ele pudesse ver qualquer ataque muito antes que ele se convertesse numa ameaça. As outras 7 cidades que não contavam com o poder de Selitus encontravam sua segurança em outras fontes. Depositavam confiança em grossas muralhas de pedra e aço. Depositavam sua confiança na força dos braços, na coragem, na intrepidez e no sangue. Por isso depositavam sua confiança em Lanri. Lanri tinha sido lutador desde quando se mostrara apto a erguer uma espada, e quando sua voz começara a mudar, já se equiparava a uma dezena de homens mais velhos. Casou-se com uma mulher chamada Lira, e seu amor por ela era uma paixão mais impetuosa do que a fúria. Lira era terrível e sábia, detentora de um poder tão grande quanto o dele. É que enquanto Lanri possuía a força dos braços e o comando de soldados leais, Lira sabia os nomes das coisas e a força de sua voz era capaz de matar um homem ou serenar uma tempestade. Ao longo dos anos, Lanri e Lira foram combatendo lado a lado, defenderam Belém de um ataque de surpresa, salvando a cidade de um inimigo que os teria suplantado a ambos. Reuniram exércitos e levaram as cidades a reconhecer a necessidade da fidelidade. No correr de longos anos, rechaçaram os inimigos do império. Pessoas que se haviam entorpecido de desespero começaram a sentir avivar-se nelas uma cálida centelha de esperança. Esperavam pela paz e depositavam essas tênues esperanças em Lanri. Então veio a Black de Drocentor. Black significava batalha na língua da época, e em Drocentor travou-se a maior e mais terrível batalha dessa enorme e terrível guerra. Por 3 dias e 3 noites eles lutaram sem cessar, fosse à luz do sol, fosse à luz da lua. Nenhum dos lados conseguia derrotar o outro, e nenhum se dispunha a recuar. Da batalha em si tenho apenas uma coisa a dizer. Morreu mais gente em Drocentor do que o número de pessoas que hoje vive no mundo. Lanri sempre estava onde a luta era mais acirrada, onde era mais necessário. Sua espada nunca deixava sua mão nem repousava na bainha. Bem no fim de tudo, coberto de sangue em meio a um campo de cadáveres, Lanri se ergueu sozinho contra um inimigo terrível. Era uma enorme fera com escamas de ferro negro, cujo bafo era uma escuridão que sufocava os homens. Lanri enfrentou a besta e a matou. Levou a vitória para o seu lado, mas pagou por ela com a vida. Uma vez terminada a batalha e expulso o inimigo para fora dos portões de pedra, os sobreviventes encontraram o corpo de Lanri, frio e sem vida, perto da fera que ele havia eliminado. A notícia de sua morte se espalhou depressa, cobrindo o campo como um manto de desespero. Eles tinham vencido a batalha e invertido o rumo da guerra, mas todos se sentiam frios por dentro. A pequena chama de esperança que cada um havia acalentado começou a bruxulear e a se extinguir. Eles tinham depositado suas esperanças em Lanri, e Lanri estava morto. Em meio ao silêncio, Lira se postou junto ao corpo do marido e disse seu nome. Sua voz foi uma ordem, sua voz foi aço e pedra. Sua voz ordenou ao marido que voltasse à vida. Mas Lanri permaneceu imóvel e morto. Em meio ao temor, Lira se ajoelhou ao lado do corpo de Lanri e soprou seu nome. Sua voz foi um apelo, sua voz foi amor e saudade. Sua voz o convocou a retornar à vida. Mas Lanri permaneceu frio e morto. Em meio ao desespero, Lira tombou sobre o corpo de Lanri e chorou seu nome. Sua voz foi um sussurro, sua voz foi eco e vazio. Sua voz implorou que ele voltasse à vida, mas Lanri permaneceu sem respiração e morto.
Lanry estava morto. Lyra chorou desolada e tocou o rosto do amado com as mãos trêmulas. À sua volta, os homens desviaram os olhos porque o campo ensanguentado era menos terrível de contemplar do que a tristeza de Lyra. Mas Lanry ouviu seu chamado, virou-se ao som de sua voz e voltou para Lyra. De além das portas da morte, Lanry retornou. Disse o nome dela e a tomou nos braços para consolá-la. Abriu os olhos e fez o melhor que pôde para lhe enxugar as lágrimas com as mãos trêmulas. Depois inspirou um profundo sorvo de vida. Os sobreviventes da batalha viram Lanry mexer-se e se deslumbraram. A hesitante esperança de paz que cada um havia alimentado por tanto tempo irrompeu dentro deles como uma chama ardente. Lanry e Lyra, gritaram com vozes trovejantes. O amor do nosso Senhor é mais forte do que a morte. A voz de Nossa Senhora o chamou de volta. Juntos eles derrotaram a morte. Juntos, como podemos deixar de sair vitoriosos? E assim a guerra prosseguiu, mas com Lanry e Lyra lutando lado a lado, o futuro pareceu menos sombrio. Em pouco tempo todos souberam da história de como Lanry havia morrido e de como seu amor e o poder de Lyra o haviam trazido de volta. Pela primeira vez na memória dos vivos, as pessoas puderam falar abertamente na paz, sem serem vistas como tolas ou loucas. Passaram-se os anos, os inimigos do Império ficaram enfraquecidos e desesperados, e até o mais cético dos homens podia ver que o fim da guerra se aproximava rapidamente. E então boatos começaram a se espalhar. Lyra estava doente. Lyra fora sequestrada. Lyra havia morrido. Lanry fugira do Império. Lanry enlouquecera. Houve até quem dissesse que Lanry se matara e saíra em busca da esposa na terra dos mortos. Havia uma profusão de histórias, mas ninguém sabia a verdade das coisas. Em meio a esses rumores, Lanry chegou a Mir Tariniel. Foi sozinho, usando sua espada de prata e sua cota de malha, coberta de negras escamas de ferro. A armadura se ajustava a seu corpo como uma segunda pele feita de sombra. Ele a havia forjado com a carcaça da fera que matara em Drocentor. Lanry convidou Selitos a caminhar em sua companhia fora da cidade. Selitos aceitou, na esperança de descobrir a verdade sobre os problemas dele e lhe oferecer o consolo que um amigo pudesse dar. Era comum os dois seguirem os conselhos um do outro, pois ambos eram senhores de seus povos. Selitos ouvira os boatos e estava apreensivo. Temia pela saúde de Lyra, porém temia mais ainda por Lanry. Selitos era sábio, compreendia o quanto a tristeza é capaz de deturpar um coração, o quanto as paixões levam homens bons à insensatez. Juntos os dois caminharam pelas trilhas da montanha. Com Lanry à frente, chegaram a um lugar alto na cordilheira de onde podiam avistar toda a terra. As imponentes torres de Mir Tariniel cintilavam com um brilho intenso à última luz do sol poente. Passado muito tempo, Selitos disse: Houve boatos terríveis a respeito de tua esposa. Lanry permaneceu calado e, pelo seu silêncio, Selitos compreendeu que Lyra estava morta. Após outra longa pausa, Selitos tentou novamente. Embora eu não tenha conhecimento de toda a história, Mir Tariniel está aqui a teu lado e eu te prestarei todo o auxílio que um amigo possa oferecer. Já me deste bastante, meu velho amigo, disse Lanry, voltando-se e pondo a mão no ombro de Selitos. Silanxe, eu te conecto. Em nome da pedra, imobiliza-te como pedra. Airu, eu comando o ar, que haja chumbo em tua língua. Selitos, assim te nomeio, que todos os teus poderes te faltem, exceto a visão. Selitos sabia que no mundo inteiro havia apenas 3 pessoas capazes de se igualar à habilidade dele com os nomes: Aleph, Iax e Lyra. Lanry não tinha talento para nomes. Seu poder estava na força do braço. Uma tentativa sua de conectar Selitos pelo nome seria tão infrutífera quanto um menino que atacasse um soldado com um graveto de salgueiro. No entanto, o poder de Lanry pesou sobre ele como um enorme fardo, como um torno de ferro, e Selitos se descobriu impossibilitado de se mexer ou de falar. Ali permaneceu, imóvel como a pedra, e nada pôde fazer, senão admirar-se. Como tinha Lanry adquirido tanto poder? Confuso e aflito, Selitos contemplou a noite que caía sobre as montanhas. Horrorizado, viu que parte da escuridão invasiva era, na verdade, um grande exército que se deslocava para Mir Tariniel. Pior ainda, não havia sinos de alerta tocando. Só restou a Selitos, imóvel, observar o exército que se aproximava mais e mais em segredo. Mir Tariniel foi incendiada e trucidada, e quanto menos se falar disso, melhor. Os muros brancos ficaram carbonizados e correu sangue pelas fontes. Durante uma noite e um dia, Selitos permaneceu inerte ao lado de Lanry
e nada pôde fazer além de observar e ouvir os gritos dos moribundos, o clangor do ferro, o estalar das pedras que se partiam. Quando o dia seguinte alvoreceu sobre as torres enegrecidas da cidade, Selitos descobriu que podia se mexer. Virou-se para Lanri e, dessa vez, sua visão não lhe faltou. Ele viu em Lanri uma grande escuridão e um espírito perturbado, mas ainda sentia os grilhões do feitiço a atá-lo. A fúria e a perplexidade se digladiaram em seu âmago e ele disse: Lanri, o que fizeste? Lanri continuou a contemplar as ruínas de Mirtariniel. Seus ombros se curvaram como se ele suportasse um enorme peso. Havia cansaço em sua voz quando ele disse: Eu era considerado um bom homem, Selitos. Eras tido como um dos melhores dentre nós. Nós te considerávamos irrepreensível. No entanto, eu fiz isso. Selitos não suportava contemplar sua cidade destruída. No entanto, fizeste isso, concordou. Por quê? Lanri refletiu. Minha esposa está morta. A falsidade e a traição me levaram a isso, mas a morte dela está em minhas mãos. Engoliu em seco e se virou para correr os olhos pela terra. Selitos acompanhou seu olhar. Do mirante, no alto da montanha, avistou rolos de fumaça negra se elevando da terra lá embaixo. Selitos compreendeu, com certeza e horror, que Mirtariniel não tinha sido a única cidade destruída. Os aliados de Lanri haviam provado a devastação dos últimos bastiões do Império. Lanri virou-se. E eu era tido como um dos melhores, disse com um rosto terrível de se ver. A tristeza e o desespero haviam-no devastado. Eu, considerado sábio e bondoso, fiz tudo isso, exclamou com gestos desvairados. Imagina as perversidades que um homem inferior deve guardar no íntimo de seu coração, acrescentou. Voltou-se para Mirtariniel e uma espécie de paz desceu sobre ele. Para eles, pelo menos, acabou-se. Eles estão seguros, a salvo dos milhares de males do dia a dia, a salvo das dores de um destino injusto. Selitos retrucou baixinho, a salvo da alegria e do assombro. Não existe alegria, gritou Lanri numa voz tenebrosa. Pedras se estilhaçaram ao som dela e as bordas afiadas do eco voltaram para cortá-las. Qualquer alegria que cresça aqui é prontamente sufocada pelas ervas daninhas. Não sou um monstro que destrói por um prazer perverso. Semeio o sal porque a escolha é entre as ervas daninhas e o nada. Selitos não discerniu nada senão vazio por trás dos olhos de Lanri. Abaixou-se para pegar uma lasca irregular de pedra com uma extremidade pontuda. — Pretendes matar-me com uma pedra? — perguntou Lanri com uma risada oca. — Eu queria que compreendesses, que soubesses que não foi a loucura que me levou a fazer essas coisas. — Não és louco, admitiu Selitos. Não vejo loucura em ti. Eu tinha esperança de que talvez te juntasses a mim no que almejo fazer, disse Lanri, com um anseio desesperado na voz. Este mundo é como um amigo com um ferimento mortal. Uma poção amarga, administrada com rapidez, só faria minorar a dor. Destruir o mundo? Disse Selitos consigo mesmo em voz baixa. Não estás louco, Lanri. O que se apossou de ti é algo pior do que a loucura. Não posso curar-te. E alisou a ponta afiada da pedra que tinha nas mãos. Queres me matar para me curar, meu velho amigo? Fez Lanri rindo outra vez, uma gargalhada terrível e selvagem. Depois voltou-se para Selitos, com uma esperança súbita e aflita, nos olhos vazios. Será que podes? Podes me matar, meu velho amigo? Selitos, já de olhos desanuviados, fitou-o. Viu que Lanri, quase louco de tristeza, havia buscado o poder de restituir a vida a Lyra. Por amor à Lyra, buscara o conhecimento onde mais valeria deixá-lo em paz, e obtivera um preço terrível. No entanto, nem mesmo na plenitude de seu poder, duramente conquistado, ele conseguira trazer Lyra de volta. Sem ela, a vida de Lanri não passava de um fardo, e o poder que ele havia adquirido jazia em sua mente como uma faca em brasa. Para fugir ao desespero e à agonia, Lanri se matara, buscar o último refúgio de todos os homens, tentando fugir para além das portas da morte. Mas, tal como o amor de Lyra já o trouxera de volta, impedindo-o de cruzar a última porta, dessa vez o poder de Lanri o forçou a retornar da doce deslembrança. Seu poder recém-adquirido cravou-o de novo no próprio corpo, obrigando-o a viver. Selitos o fitou e compreendeu tudo. Ante o poder de tua visão, essas coisas penderam, como negras tapeçarias no ar, em torno da forma trêmula de Lanri. — Posso matar-te, respondeu Selitos e desviou os olhos da expressão subitamente esperançosa de Lanri. Por uma hora ou um dia, mas tu retornarias, atraído como o ferro pela pedra-ímã. Teu nome arde com o poder que há em ti. Tenho tão pouca possibilidade de extingui-lo quanto de atirar uma pedra e derrubar a lua. Os ombros de Lanri se curvaram.
Eu tinha esperança, disse ele simplesmente. Mas sabia a verdade. Já não sou o Lanry que conheceste. A mim pertence um novo e terrível nome. Sou Aliax. E nenhuma porta é capaz de barrar minha passagem. Está tudo perdido para mim. Nem Lyra, nem a doce fuga do sono, nem o abençoado esquecimento. Até a loucura foge ao meu alcance. A própria morte é uma porta aberta para meu poder. Não há como escapar. Resta-me apenas a esperança do vazio, depois que tudo se for e que o aleu cair do céu, anônimo. E ao dizer isso, Lanry escondeu o rosto entre as mãos e seu corpo foi sacudido por soluços, torturantes e silenciosos. Selitos contemplou a terra lá embaixo e sentiu uma pequena centelha de esperança. 6 rolos de fumaça subiam do vale. Mirtariniel se fora e havia 6 cidades destruídas, mas isso significava que nem tudo estava perdido. Ainda restava uma cidade. Apesar de tudo o que acontecera, olhou para Lanry com piedade e, quando falou, foi com tristeza na voz. Então não há nada? Nenhuma esperança? Pôs a mão no braço do amigo. Existe doçura na vida, mesmo depois disso tudo, eu te ajudarei a procurá-la, se quiseres tentar. Não, respondeu Lanry. Empertigou o corpo em sua plena estatura, com o rosto majestoso por trás dos vincos de tristeza. Nada é doce, semearei o sal para que as ervas daninhas da amargura não cresçam. Sinto muito, disse Selitos, e também se empertigou. Depois, em voz estrondosa, prosseguiu. Minha visão nunca fora turvada até hoje. Deixei de enxergar a verdade em teu coração. Respirou fundo e acrescentou. Por meu olho fui enganado, porém nunca mais... Ergueu a pedra e cravou a ponta afiada em seu próprio olho. Seu grito ecoou por entre as pedras e ele caiu de joelhos arfante. Que eu nunca mais seja tão cego. Um grande silêncio desceu e os grilhões do encantamento se desprenderam de Selitos. Ele jogou a pedra aos pés de Lanry e disse... Pelo poder do meu sangue eu te conecto, por teu próprio nome sejas amaldiçoado. Enunciou o extenso nome que estava no coração de Lanry e ao som dele, o sol escureceu e o vento arrancou pedras das encostas. Então Selitos falou. Esta é minha maldição sobre ti. Que teu rosto permaneça eternamente na sombra, negro como as torres derrubadas da minha amada Mirtariniel. Esta é minha maldição sobre ti, que teu próprio nome se volte contra ti para que não tenhas paz. Esta é minha maldição sobre ti e sobre todos aqueles que te seguirem, que ela perdure até o fim do mundo e até o aleu cair do céu, anônimo. Selitos observou as trevas envolverem Lanry. Em pouco tempo, nada mais se via de seus belos traços, apenas uma vaga impressão do nariz, boca e olhos. Tudo mais era sombra, negra e contínua. Depois Selitos se levantou e disse... Venceste-me uma vez pela deslealdade, porém nunca mais. Agora vejo com mais nitidez do que antes e meu poder está em mim. Não posso matar-te, mas posso mandar-te embora deste lugar. Vai-te, tua aparência é ainda mais medonha por eu saber que um dia foste belo. Já ao proferi-las, no entanto, as palavras tiveram um sabor amargo em sua boca. Lanry, com o rosto envolto numa sombra mais negra que uma noite sem estrelas, foi soprado para longe qual fumaça pelo vento. E então Selitos baixou a cabeça e verteu quentes lágrimas de sangue sobre a terra. Só depois que Scarpe parou de falar foi que notei quanto me havia perdido na história. Ele inclinou a cabeça para trás e tomou a última gota de vinho de seu largo caneco de cerâmica. Emborcou-o e o pôs no bar com um baque seco e definitivo. Houve um pequeno clamor de perguntas, comentários, pedidos e agradecimentos das crianças, que se mantiveram imóveis como pedras ao longo de toda a história. Scarpe acenou para o homem do bar, que lhe serviu um caneco de cerveja enquanto as crianças começavam a sair lentamente para a rua. Esperei até a última partir para me aproximar de Scarpe. Ele pousou em mim aqueles olhos azuis diamantinos, então gaguejei. Obrigado, eu queria agradecer-lhe. Meu pai teria adorado essa história. Ela é... Interrompi-me. Eu queria lhe dar isto, e tirei do bolso meio vintém de ferro. Eu não sabia o que estava acontecendo, por isso não paguei. Minha voz pareceu enferrujada. Provavelmente isso era mais do que eu havia falado em um mês. Ele me olhou atentamente. As regras são estas, disse, contando-as nos dedos nodosos. 1. Não fale enquanto eu estiver falando. 2. Dê uma moeda pequena, se puder dispor dela. Olhou para o meio vintém no bar. Sem querer admitir o quanto eu precisava do dinheiro, procurei alguma outra coisa para dizer. O senhor conhece muitas histórias? Ele sorriu e a rede de linhas que lhe cruzavam o rosto se transformou, passando a fazer parte desse sorriso. Só conheço uma história. Muitas vezes, porém, uns pedacinhos parecem histórias inteiras, disse e tomou um gole.
Ela cresce por todo canto à nossa volta, nas mansões dos Ceáldimos e nas oficinas dos Ceáldaros, nos montes tempestuosos, no grande mar de areia, nas casas baixas de pedra dos Ademrianos, repletas de conversa silenciosa. E, às vezes, sorriu, às vezes a história cresce nas tabernas das ruelas miseráveis das docas em Tarbeã. Seus olhos luminosos me fitaram fundo como se eu fosse um livro que ele pudesse ler. Não existe boa história que não toque na verdade. Retruquei, repetindo algo que meu pai costumava dizer, basicamente para preencher o silêncio. Era uma sensação estranha voltar a conversar com alguém. Estranha, mas boa. Há tanta verdade aqui quanto em qualquer outro lugar, eu acho. É uma pena porque o mundo poderia arranjar-se com um pouco menos de verdade e um pouco mais... Fui parando de falar, sem saber qual dessas coisas eu queria mais. Baixei os olhos para as mãos e desejei que estivessem mais limpas. Ele empurrou meio vintém para mim. Peguei-o e Scarpe sorriu. Sua mão calejada pousou com a leveza de um pássaro em meu ombro. Todos os dias, exceto no dia do luto. Ao soar do sexto sino, mais ou menos. Comecei a me retirar, mas parei. É verdade essa história? Fiz um gesto meio desconexo. O pedaço que o senhor contou hoje? Todas as histórias são verdadeiras, mas essa realmente aconteceu, se é isso que você quer saber, disse Scarpe. Bebeu outro gole devagar, depois tornou a sorrir, com os olhos luminosos dançando, e acrescentou. Mais ou menos. É preciso ser um pouquinho mentiroso para contar uma história direito. O excesso de verdade confunde os fatos. O excesso de franqueza nos faz soar insinceros. Meu pai dizia a mesma coisa. Mal mencionei, um tumulto de emoções confusas brotou de dentro de mim. Só ao ver os olhos de Scarpe me seguindo foi que me dei conta de que estava recuando de costas para a saída, nervoso. Parei e me forcei a virar e sair porta fora. Estarei aqui, se puder. Ouvi o sorriso na voz dele atrás de mim. Eu sei. Pasta 27. Capítulo 27. Olhos desvendados. Saí da taberna sorrindo, desatento ao fato de que ainda estava nas docas e em perigo. Sentia-me despreocupado, sabendo que logo teria a chance de escutar outra história. Fazia muito tempo que eu não tinha nada por que ansiar. Voltei para minha esquina e desperdicei 3 horas mendigando, sem ganhar nem mesmo um mero gusa por meus esforços. Mas nem isso conseguiu abater meu ânimo. O dia seguinte seria dia do luto, mas logo no outro haveria histórias. No entanto, sentado ali, um vago mal-estar se infiltrou em mim. A sensação de estar esquecendo alguma coisa se impôs à minha raríssima felicidade. Tentei ignorá-la, mas ela permaneceu comigo o dia inteiro e pelo dia seguinte adentro, feito um mosquito que eu não conseguia ver, muito menos matar. Ao final do dia eu estava certo de ter esquecido algo, alguma coisa na história contada por Scarpe. Para você é fácil perceber sem dúvida ouvindo a história assim, convenientemente disposta e narrada, mas lembre-se de que fazia quase 3 anos que eu vivia em Tarbeã como um animal. Partes da minha mente ainda estavam adormecidas e minhas lembranças dolorosas vinham acumulando poeira atrás da porta do esquecimento. Eu me habituara a evitá-las do mesmo modo que um coxo mantém o peso fora da perna machucada. A sorte me sorriu no dia seguinte e consegui furtar um feixe de trapos da traseira de uma carroça e vendê-lo a um trapeiro por 4 vinténs de ferro. Faminto demais para me preocupar com o amanhã, comprei uma fatia grossa de queijo e uma linguiça quente, depois um pão fresco inteiro e uma torta de maçã morninha. Por fim, num impulso, fui até a porta dos fundos da estalagem próxima e gastei meu último vintém num caneco de cerveja forte. Sentei-me nos degraus de uma padaria do outro lado da rua, em frente à estalagem, e fiquei observando o movimento das pessoas enquanto desfrutava minha melhor refeição em meses. O crepúsculo não tardou a se desfazer em escuridão e minha cabeça começou a rodar de um jeito agradável por causa da cerveja, mas quando a comida se acomodou em meu estômago, a sensação incômoda voltou, mais forte do que antes. Franzi o senho, irritado por haver uma coisa estragando um dia que, afora isso, tinha sido perfeito. A noite se adensou até a estalagem defronte ficar imersa numa poça de luz. Algumas mulheres perambulavam nas mediações da porta, murmuravam em voz baixa e lançavam olhares entendidos para os homens que passavam. Bebi o resto da cerveja e já ia atravessando a rua para devolver o caneco quando vi um lampejo de uma tocha aproximar-se. Observando a rua, vi o cinza característico de um sacerdote teliniano e resolvi esperar que ele passasse. Bêbado no dia do luto e autor de um furto recente, achei que quanto menos contato eu tivesse com Claro, melhor seria para mim.
Ele usava um capuz e a tocha que carregava ficou entre nós, de modo que não pude ver seu rosto. Aproximou-se do grupo de mulheres ali por perto e houve um murmúrio baixo de discussão. Ouvi um nítido tilintar de moedas e me escondi ainda mais na sombra do portal. O teliniano fez meia volta e retornou por onde tinha vindo. Continuei imóvel sem querer chamar sua atenção, sem querer ter que dar uma corrida para me proteger enquanto minha cabeça rodava. Dessa vez, porém, a tocha não ficou entre nós. Quando ele se virou e olhou na minha direção, não consegui ver nada além do seu rosto, apenas escuridão sob a curva do capuz, apenas sombras. Ele seguiu seu caminho, alheio à minha presença ou sem se importar com ela, mas eu continuei onde estava, incapaz de me mexer. A imagem do encapuzado de rosto oculto nas sombras abriu uma porta em minha mente e as lembranças foram escapando. Recordei um homem de olhos vazios e sorriso de pesadelo, relembrei o sangue em sua espada. Pensei em Gris, cuja voz era um vento gelado. Esta é a fogueira dos seus pais? Mas não nele, no homem atrás dele. O silencioso que ficara sentado junto ao fogo, o homem cujo rosto se escondia na escuridão. Aliax. Era essa a coisa semi-relembrada que tinha pairado nas fímbrias da minha consciência desde o momento em que eu ouvira a história de Scarpe. Corri para os telhados e me embrulhei em meu cobertor esfarrapado. Pedaços da história e da memória foram se encaixando aos poucos. Comecei a admitir para mim mesmo algumas verdades impossíveis. O Chandriano era real, Aliax era real. Se a história contada por Scarpe era verdadeira, Lanry e Aliax eram a mesma pessoa. O Chandriano tinha matado meus pais, minha trupe inteira. Por quê? Outras lembranças subiram à superfície de minha mente, fervilhando. Vi o homem de olhos negros, Gris, ajoelhado à minha frente. O rosto inexpressivo, a voz cortante e fria. Os pais de alguém, dissera ele, andaram cantando o tipo inteiramente errado de canção. Eles haviam assassinado meus pais por terem colhido histórias a seu respeito. Haviam matado toda a minha trupe por causa de uma canção. Passei a noite inteira acordado, com pouco mais do que essas ideias me passando pela cabeça. Aos poucos dei-me conta de que elas eram a verdade. E o que fiz então? Jurei que os encontraria e mataria a todos pelo que tinham feito? Talvez. Mas mesmo que tenha jurado, no fundo eu sabia que isso era impossível. Tarbeia me ensinara duramente a ser prático. Matar o Chandriano? Matar Lanry? Como eu poderia sequer começar? Teria mais sorte se tentasse roubar a lua. Ao menos eu sabia onde procurá-la à noite. Mas havia uma coisa que eu podia fazer. No dia seguinte perguntaria a Scarpe qual era a verdade real por trás de suas histórias. Não era grande coisa, mas era tudo o que eu tinha. A vingança podia estar fora do meu alcance, pelo menos nesse momento, mas eu ainda tinha uma esperança de saber a verdade. Agarrei-me a essa esperança durante as horas tenebrosas da madrugada, até que o sol nasceu e adormeci. Pasta 28. Capítulo 28. O olhar vigilante de Telu. No dia seguinte acordei embotado ao badalar da hora. Contei 4 badaladas, mas não sabia durante quantas teria dormido. Pisquei os olhos para afastar o sono e tentei calcular o horário pela posição do sol, por volta do 6º sino. Scarpe devia estar começando a contar sua história. Corri pelas ruas, meus pés descalços foram batendo nas pedras ásperas, chapinhando pelas poças e usando atalhos por entre as vielas. Tudo se tornou um borrão ao meu redor conforme eu enchia os pulmões com grandes golfadas do ar úmido e estagnado da cidade. E rompi porta adentro na meio-mastro, quase em disparada, e me acomodei encostado na parede dos fundos ao lado da porta. Percebi vagamente que havia mais gente na taberna do que era costumeiro num começo de noite. Depois a história de Scarpe me absorveu e não pude fazer nada além de ouvir sua voz grave e sonora e observar seus olhos brilhantes. Selitus, o monóculo, deu um passo à frente e perguntou: Senhor, se eu fizer isso, receberei o poder de vingar a perda da cidade cintilante? Conseguirei desbaratar as tramas de Lanry e seu Chandriano que mataram os inocentes e incendiaram minha amada Mir Tariniel? Aleph respondeu: Não. Tudo que é pessoal deve ser posto de lado e deves punir ou premiar apenas aquilo que tu mesmo testemunhares de hoje em diante. Selitus baixou a cabeça. Lamento, mas meu coração me diz que devo tentar impedir essas coisas antes que sejam feitas e não esperar e castigar depois. Alguns ruaches murmuraram sua concordância com Selitus e foram postar-se ao lado dele, pois se lembravam de Mir Tariniel e estavam carregados de raiva e ressentimento pela traição de Lanry. Selitus se aproximou de Aleph e se ajoelhou diante dele.
Tenho que recusar porque não posso esquecer, mas hei de me opor a ele com estes fiéis ruaches que estão a meu lado. Vejo que eles têm o coração puro, vamos chamar-nos de Amir, em memória da cidade destruída. Atrapalharemos Lanri e todos os que o seguirem, nada nos impedirá de atingir o bem maior. A maioria dos ruaches relutou em ficar com os selitos. Eles estavam com medo e não queriam se envolver em assuntos de peso. Mas Telu deu um passo à frente e disse: a justiça é o que mais prezo em meu coração. Deixarei este mundo para melhor poder servi-lo, servindo a vós. E se ajoelhou diante de Aleph com a cabeça curvada e as mãos abertas junto ao corpo. Outros se apresentaram. O imponente Quirel, que fora queimado, porém deixado com vida nas cinzas de Mir-Tariniel. Dea, que tinha perdido 2 maridos na luta e cujo rosto, boca e coração eram duros e frios como pedra. Enlas, que não portava a espada nem comia carne de animais e que ninguém jamais ouvira dizer palavras ásperas. A bela Geisa, que tivera uma centena de pretendentes em Belém, antes da queda dos muros, a primeira mulher a conhecer o toque tão solicitado de um homem. Lecelte, de riso fácil e frequente, mesmo quando cercado por uma densa tristeza. E Mete, pouco mais que um menino, que não cantava nunca e matava com ligeireza e sem lágrimas. Ordal, a mais jovem de todos, que nunca vira algo morrer e que se postou bravamente diante de Aleph, com os cabelos dourados coloridos por fitas, e ao lado de Ordal veio Andan, cujo rosto era uma máscara de olhos ardentes e cujo nome significava raiva. Aproximaram-se de Aleph e ele os tocou. Tocou-lhes as mãos, os olhos e o coração. Na última vez que os tocou, houve dor e de suas costas brotaram asas para que eles pudessem ir aonde quisessem. Asas de fogo e sombra, asas de ferro e cristal, asas de pedra e sangue. Então Aleph pronunciou seus nomes plenos e eles foram circundados por um fogo branco. O fogo bailou por suas asas e eles se tornaram ágeis. O fogo cintilou em seus olhos e eles enxergaram as profundezas do coração dos homens. O fogo lhes encheu a boca e eles entoaram canções de poder. Depois o fogo se instalou em sua testa como uma estrela de prata e eles se tornaram a um tempo justos e sábios e terríveis de contemplar. E então o fogo os consumiu e eles desapareceram para sempre da visão dos mortais. Ninguém senão os mais poderosos é capaz de vê-los, mesmo assim com grande dificuldade e correndo enorme perigo. Eles distribuem a justiça pelo mundo, e Telu é o maior de todos. Já ouviu bastante, disse uma voz. Não falou alto, mas foi como se houvesse gritado. Quando Scarpe contava uma história, qualquer interrupção era como mastigar um grão de areia ao comer um pedaço de pão. Do fundo da sala, 2 homens de capa escura partiram em direção ao bar. Um alto e orgulhoso, outro baixo e encapuzado. Ao andarem, vislumbrei túnicas cinzentas sob suas capas, sacerdotes telinianos. Pior, vi outros 2 homens de armadura sob as capas. Não os tinha visto enquanto estavam sentados, mas no momento em que se mexeram, ficou dolorosamente óbvio que eram guarda-costas da igreja. Tinham rostos sombrios e o contorno de suas capas me fez pensar em espadas. Não fui o único a ver. Havia crianças saindo de mansinho pela porta. As mais espertas procuraram assumir um ar displicente, porém algumas começaram a correr antes de chegar à rua. Contrariando o bom senso, 3 crianças ficaram. Um menino de ar ceáldico, com renda na camisa, uma garotinha de pés descalços e eu. Creio que todos ouvimos o bastante, disse o mais alto dos 2 sacerdotes com serena severidade. Era esguio de olhos fundos que ardiam como brasas parcialmente escondidas, a barba cuidadosamente aparada, cor de fuligem acentuava os contornos de seu rosto afiado. Ele entregou a capa ao sacerdote mais baixo e encapuzado. Embaixo dela usava a túnica cinza pálido dos telinianos. No pescoço levava uma balança de prata. Senti o coração afundar na boca do estômago. Não era apenas um sacerdote, mas um juiz. Vi as outras 2 crianças escapulirem pela porta. Disse o juiz: sob o olhar vigilante de Telu, eu acuso de heresia. Atestado, confirmou o segundo sacerdote sob seu capuz. O juiz fez sinal para os mercenários. Amarrem-no. Assim fizeram os mercenários com rude eficiência. Scarpe suportou tudo placidamente, sem dizer palavra. O juiz observou um guarda-costas começar a atar os pulsos de Scarpe
e virou meio de lado como quem tirasse da cabeça o contador de histórias. Correu os olhos demoradamente pelo salão, deixando sua inspeção, enfim, encerrar-se no homem calvo de avental atrás do bar. Que as bênçãos de Telu o protejam, gaguejou explosivamente o proprietário da meio-mastro. Elas protegem, retrucou o juiz com ar simples. Deu outra olhada demorada pelo salão. Por fim virou a cabeça para o segundo sacerdote, que estava um pouco mais perto do bar. Anthony, será que um belo lugar como este estaria abrigando hereges? Tudo é possível, senhor juiz. Ah, fez o juiz baixinho, e tornou a correr os olhos devagar pelo salão, novamente terminando num exame do homem atrás do bar. Posso oferecer uma bebida a vossas excelências por obséquio? Apressou-se a dizer o proprietário. Houve apenas silêncio. Quero dizer, uma bebida para os senhores e seus irmãos, um bom barril de vinho branco de Fellows? Para demonstrar minha gratidão, deixei-o ficar porque as histórias dele eram interessantes no começo, declarou engolindo em seco e prosseguindo depressa. Mas depois ele começou a dizer coisas malévolas. Tive medo de pô-lo na rua, porque é óbvio que ele é louco e todos sabem que o desagrado de Deus cai pesadamente sobre quem levanta as mãos contra os loucos. Sua voz se extinguiu, deixando o salão num silêncio repentino. Ele tornou a engolir em seco e, de onde eu estava, junto à porta, pude ouvir o estalar de sua garganta. É uma oferta generosa, disse enfim o juiz. Muito generosa, ecoou o sacerdote mais baixo. No entanto, às vezes a bebida forte deixa os homens tentados a praticar atos perversos. Perversos, sussurrou o outro sacerdote. E alguns de nossos irmãos fizeram votos contra as tentações da carne. É mister que eu recuse, concluiu o juiz, cuja voz exudava um pesar devoto. Consegui trocar uma olhadela com Scarpe, que me deu um meio sorriso. Senti o estômago embrulhar-se. O velho contador de histórias não parecia fazer a menor ideia do tipo de encrenca em que estava, mas ao mesmo tempo, bem no fundo, alguma coisa egoísta dentro de mim dizia: se você tivesse chegado mais cedo e descoberto o que precisava saber, agora já não seria tão ruim, não é? O homem do bar rompeu o silêncio. Nesse caso, os senhores aceitariam o preço do barril? Se não o barril em si? O juiz fez uma pausa, como quem refletisse. Pelo bem das crianças, implorou o careca. Sei que os senhores usarão dinheiro em benefício delas. O juiz fez um muxoxo. Muito bem, disse após um minuto. Pelo bem das crianças. A voz do sacerdote mais baixo teve um toque incisivo e desagradável quando ele repetiu. Das crianças. O taberneiro conseguiu esboçar um sorriso débil. Scarpe revirou os olhos e me deu uma piscadela. Seria de se supor, a voz de Scarpe fluiu como mel espesso, que admiráveis homens da igreja como os senhores encontrassem coisa melhor para fazer do que prender contadores de histórias e extorquir dinheiro de homens honestos. O tilintar das moedas do taberneiro se extinguiu e o salão pareceu prender a respiração. Com estudada displicência, o juiz deu as costas a Scarpe e se dirigiu por cima do ombro ao sacerdote mais baixo. Anthony, parece que encontramos um herege cortês. Que estranho e admirável. Devemos vendê-lo a uma trupe dos Ruth. De certo modo, ele se assemelha a um cachorro falante. Scarpe falou às costas do homem. Não que eu espere vê-los saírem correndo, pessoalmente, à procura de Aliaxe do Sete. Pequenas proezas para pequenos homens. É o que sempre digo. Imagino que o difícil seja encontrar atos suficientemente mesquinhos para homens como os senhores, mas os senhores são engenhosos. Poderiam recolher o lixo ou verificar se há piolhos nas camas dos bordéis quando os visitam. Virando-se, o juiz pegou o caneco de cerâmica no bar e deu com ele na cabeça de Scarpe, espatifando-o. Não fale na minha presença, cuspiu. Você não sabe nada. Scarpe sacudiu um pouco a cabeça, como que para desanuviá-la. Um filete vermelho escorreu por seu rosto de madeira lançada à praia, descendo sobre uma de suas sobrancelhas de espuma do mar. Suponho que possa haver verdade, retrucou. Telu sempre disse... Não profira o nome dele, gritou o juiz com o rosto vermelho de ódio. Sua boca o emporcalha. Ele é uma blasfêmia em sua língua. Ora, vamos, Erlus, repreendeu Scarpe como quem falasse com uma criança pequena. Telu odeia mais ainda do que o resto do mundo, o que é um bocado. O salão caiu num silêncio antinatural. O rosto do juiz empalideceu. Deus tenha piedade de você, disse ele num tom frio e trêmulo. Scarpe olhou em silêncio por um instante. Em seguida começou a rir. Enormes gargalhadas, sonoras e impossíveis de contar, saídas do fundo da alma.
Os olhos do juiz se voltaram para um dos homens que haviam amarrado o contador de histórias. Sem qualquer preâmbulo, o sujeito de rosto sinistro atingiu Scarpe com um punho cerrado, uma vez no rim, outra na nuca. Scarpe desabou no chão. O salão ficou em silêncio. O som do corpo dele, batendo nas tábuas do assoalho, parecia extinguir-se antes dos ecos de suas risadas. A um gesto do juiz, um dos guardas levantou o velho pela gola. Ele ficou pendurado, feito uma boneca de trapo, com os pés arrastando no chão. Mas Scarpe não estava inconsciente, apenas atordoado. Seus olhos reviraram para se concentrar no juiz. Piedade da minha alma, disse com um grunhido débil que talvez tivesse sido um risinho em dias melhores. Não sabe como isso é engraçado vindo de você. Scarpe pareceu se dirigir ao ar à sua frente. Você deve correr, Kvolt. Ninguém ganha nada ao se meter com esse tipo de homens. Vá para os telhados. Fique por algum tempo onde eles não possam vê-lo. Tenho amigos na igreja que podem me ajudar, mas não há nada que você possa fazer aqui. Vá. Como ele não estava olhando para mim ao falar, houve um momento de confusão. O juiz tornou a gesticular e um dos guardas deu uma pancada no dorso da cabeça de Scarpe. Seus olhos viraram para cima, a cabeça pendeu para a frente. Esgueirei-me porta afora, buscando a rua. Segui o conselho de Scarpe e já corria num telhado antes de eles saírem do bar.